Fala, comunidade do futsal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um Futsal Esporte Clube. Reunião número 33, né? Ficamos um tempo parado aí, devido a algumas demandas, né, pessoais, mas estamos de volta por pedido de muitas pessoas aí que viram aí alguns cortes, né? Enquanto a gente estava nesse período aí sabático, né? Curto, né? Mas foi coisas mesmo pessoais. Mas eu quero agradecer a todos aqueles que se preocuparam e têm gostado do nosso podcast, né? Que tem sido muito falado nacionalmente e até internacionalmente, né? Por grandes nomes da modalidade que já passaram por aqui, né? E tem expandido cada vez mais esse canal aqui do futsal, que é mais um entre outros aí, que está aqui para agregar. Hoje, eu tenho a honra, né, de ter conosco aqui o Alemão, treinador do Praia Clube, atual campeão da Taça Brasil, né? Essa fera aí que foi um craque como jogador e agora está sendo também um mestre, né? Mister aí no Praia Clube. Tenho certeza que vai agregar bastante. Desde já, Alemão, meu querido, eu quero te agradecer. Falei aqui antes da gravação, mas eu quero expor isso também aqui na gravação. Te agradeço, cara, pela hombridade, humildade, simplicidade a todo momento, né? E de ter confiado, né, aqui no canal Futsal Esporte Clube como um meio para que você conte um pouco da tua história, cara, da tua carreira, curiosidades, né? A gente quer saber não somente do treinador alemão, mas de outras coisas, assim, lições de vida, né? Então, aqui, cara, fique à vontade, a casa é sua. E eu tenho certeza que será mais uma entrevista imperdível e inesquecível para os amantes da modalidade. Fique à vontade, cara. Boa noite a todos, né? Prazer imenso estar podendo falar, contar um pouquinho da história. Obrigado aí pela oportunidade, né, de poder contar, né, um pouquinho do lado do alemão, né, não só dentro de quadra, mas a questão do extra-quadra, né, a questão de ter jogo com o jogador, né, até eu brinco com os jogadores, eu falo que eu brinquei de bola, quem joga bola são eles, né. Eu tive a oportunidade de viver em algumas equipes, trabalhar com grandes atletas, né, com grandes treinadores. E hoje estamos aqui no Praia Clube, né? Indo para terceiro ano, cheguei no meio de 2021 ali e espero dar sequência aqui num bom trabalho que eu acho que a gente vem fazendo. Sensacional, cara, sensacional. Cara, queria que você contasse para a gente como é que foi a tua aproximação com a modalidade, como começou, se foi algo de berço, foi algo de família, como aconteceu essa tua conexão com o futsal. Eu queria que tu contasse um pouco a tua história, cara, para a gente, né? Toda a tua trajetória ali inicialmente, né? Para a gente estar sabendo um pouco mais desse início aí do alemão. É bem curioso, né? A gente começou jogando, né? Sempre começando jogando no bairro, na rua, né? Eu brinco com o pessoal que eu e meu irmão ali, eu sou irmão do Keké, né? Nós somos os únicos aí jogadores aí campeão mundial de pracinha, né? A gente jogava na pracinha em frente de casa. A pracinha tinha um espaço redondo no meio da pracinha com bancos e os gols tinham quatro gols, dois, mas a gente usava só dois gols, né? A gente marcava o meio da pracinha ali, era redondo, tinha uns ferrinhos, né, para não deixar a bola sair. A gente jogava ali, era 3 contra 3, 2 contra 2 ali quase todos os dias e final de semana era cheio, cara. Era cheio. A regra ali tinha que passar o gol, bola passar do meio, varia toque livre, perdia, tinha que sair, de final de semana demorava, acho que foi um primeiro momento ali de jogar curto, tomada de decisão rápida, né? Tem que driblar, tem que passar, tem que marcar, né? Porque esse jogo de rua ali era isso, né? E o primeiro momento de contato com o futsal foi minha mãe, que meus pais sempre nos apoiaram muito, desde o início. Minha mãe ali viu uma faixa num clube chamado Serete, em São Paulo, ainda tem esse clube, é um clube muito grande, teve várias equipes ali de futsal, de categorias de base, saíram grandes jogadores dali, né? Então, o alemão, né? Meus filhos, inclusive, é alemão, caso do alemão, o alemão jogou na seleção espanhola ali, minha mãe viu essa faixa lá no Serete e me levou lá para fazer a peneira, né? Porque não tinha nem idade do meu irmão, né? Porque aqui tinha 7 anos, eu tinha 11. Aí eu fui fazer a peneira e passei ali na peneira. E aí, categoria do meu irmão, que na época era fraldinha, né? Hoje é sub 7, sub 8, sub 9. Faltou atleta, o cara pegou e chamou meu irmão se ele queria ir. Ele acabou indo e acabou passando ali. E dali a gente iniciamos, né? Competindo, era o Campeonato Federação de São Paulo.
Depois dali, nosso treinador, que era o apelido dele era Borboleta, ele foi para São Caetano, uma equipe chamada Santa Maria, era o bairro Santa Maria, e nos levou e ficamos ali até o Infanto ali. Mas nós nunca fomos jogadores assim de destaque nas categorias de base, né? Teve sempre outras equipes. Na época tinha uma equipe chamada Eurosport que já pagava para menino sub-10, sub-9, contratava os melhores, né? Aí chegando na equipe sub-20, eu voltei para o Serete para jogar o primeiro ano ali de sub-20. Foi um ano que o treinador Edilson, que está lá na AGE, hoje do Rio Grande do Sul, fazendo um grande trabalho ali. Conseguimos chegar entre os quatro, né, do Paulista ali no estadual. E a Wimpro tinha aquele grande time lá com Falcão não, Lenísio, Vinícius, o irmão dele, o Vinícius, Vander Carioca, Paulinho Japonês, Alemão Tatu, era uma seleção. O Corinthians era o Corinthians do Falcão, e a GM também tinha o André, que hoje é supervisor do Joinville. E nós conseguimos ali no meio chegar entre os quatro, né? Aí ali que conseguimos mostrar um pouquinho, né, do meu trabalho, e tive a oportunidade logo no outro ano ir para a GM. Nesse meio termo eu jogava campo também, só que eu jogava futebol de campo no Juventus, e precisava, né, ajudar em casa, essas coisas, né? A família, minha mãe só falava, ó, estudar, você precisa estudar, você quer jogar, você precisa jogar, mas você precisa se virar, né? Precisa dar um jeito de você se virar. E o futsal pagava muito mais, né, do que o campo. E eu gostava também muito mais, gostava mais do futsal. Eu acabei seguindo o futsal, larguei o campo, que eu jogava na Juventus ali, depois até joguei o primeiro ano de juniores na Portuguesa, mas eu acabei optando a jogar salão mesmo, né? Aí tem uma história, acho que importante, né, de pais, né? Hoje o pessoal abre mais esse leque de poder conversar sobre pais de categorias de base, né? Meu pai, do mesmo jeito que era um incentivador, era um cara muito crítico, né? E crítico ao extremo, de não só com a gente, né, mas também com atletas da nossa equipe, às vezes com o treinador da nossa equipe, como tem muitos treinadores aí de pais, pais de crianças, né? E chegou um momento, eu tinha, na categoria infanto, eu tinha 15, 16 anos. Meu irmão, somos 5 anos, tinha 11. Chegou um momento que tava falando, enchendo tanto o saco. Meu pai acabava o jogo, ele ia lá encher o saco do treinador, falar, tipo, por que que você botou o alemão para jogar, cara? O alemão tava horrível no jogo. Ô, por que que você botou o que para jogar? Ele não xingava, não criticava só os jogadores, nossos amigos, xingava nós também, cobrava a gente também, sabe? E isso falava com a gente voltando dentro do carro. Só que chegou, passou um ponto muito forte ali que a gente começou a criticar os jogadores que jogavam com a gente, criticar o treinador. Aí nós chegamos em casa no almoço, eu lembro até hoje. Eu falei, ó, ô pai, isso na boca, do jeito que você continuar desse jeito que você tá com a gente, cara, a gente prefere que o senhor não vá mais assistir os jogos. Nossa, porque o senhor tá fazendo o treinador ficar com raiva da gente, os jogadores que jogam com a gente ficar com raiva da gente, porque o senhor fica toda hora só criticando, o senhor nunca apoia, né? E dali ele não foi mais, cara. Ele voltou só depois quando eu já estava no adulto, já, não, no sub-20, na GM, e só voltou depois, cara. Mas mesmo assim com as críticas dele, né? Eu acho que é um ponto importante de falar. Às vezes os pais aí atrapalham muito na categoria de base, né? Um excesso de cobrança, um excesso de crítica em cima do treinador, um excesso de crítica em cima de jogadores, né? Da equipe ou da equipe adversária. Você vê os jogos das categorias menores aí, eu até brinco, né? Se você colocar, filmar os pais e depois mostrar para ele o que eles fazem no jogo, é difícil, cara. É difícil para quem está dentro da quadra, o filho com certeza se sente envergonhado, que foi o que eu senti. Né? Eu e meu irmão ali, eu era um pouco mais velho, tinha oportunidade de falar, né? Minha mãe, eles sempre deram abertura também. E conseguiu dar uma mudada ali. Aí, voltando à categoria sub-20, né, a gente fomos muito bem, eu tive a oportunidade para a GM, né? Na GM, na época, era o melhor time de sub-20, era o que mais investia ali, contratava sempre jogadores pontuais, competia com a Wimpro ainda na época. Aí fiquei os dois primeiros anos ali na GM, ainda participei de alguns momentos no adulto, com o Ferretti, que era o treinador, e depois, o primeiro ano, fui para o Banespa. Banespa, que era Banespa Osasco, no meio do ano virou para São Paulo Osasco, e era um super time que a gente tinha ali,
também Paulinho Japonês, Alemão, Tatu, o Serginho Bigode, o goleiro era o Franklin e o Aranha, era um baita time, né? Tanto é que eu acabei me virando aprendendo a jogar de pivô nesse momento para entrar um pouquinho para descansar, porque eu não tinha nem como entrar nas alas que tinha na minha posição ali, né? E depois eu consegui viver bastante aí dentro, sabe? Eu consegui ter a oportunidade de jogar no Paraná, tive a oportunidade de jogar em Santa Catarina, fui 2 vezes ali para a Espanha, não para a Série Ouro, para Prata. Tive um ano na Espanha ali, na Itália, que montaram uma super equipe em Nápoles ali. O Adriano Folha está na nossa equipe. Nós tínhamos 7 jogadores da seleção na seleção italiana. Inclusive, nesse ano foi o ano que a seleção italiana foi campeã europeia ali com o Adriano Folha. Um ano de muita dificuldade, com salários atrasados, 6 meses de salário atrasado. Gosto de falar principalmente do Adriano Folha. Se não fosse ele ali, cara, me ajudou e muito junto com o Giglinho, porque chegou um momento de 6 meses de salário sem receber. Até para ligar para casa, o Adriano Folha ficou ainda lá, porque a Federação Italiana pagava para ele, era o único que estava recebendo. Né? O Giglinho não quis sair porque tinha uma confiança demais no clube, que já estava há 3 anos ali, achava que ia receber tudo no final. E o Adriano Folha ajudou a gente muito, cara. Muito, muito mesmo. Pelo menos eu, particularmente, me ajudou muito ali. Muito grato a ele aí. São poucos que fizeram ali por pessoas o que ele fez por mim, me ajudar em um momento muito difícil ali nessa equipe aí. Depois eu consegui voltar para o Brasil. Acho que foi para São José, foi onde consegui conhecer minha esposa ali. E aí já pensei, já um outro pensamento. Tive depois a oportunidade de ir para o Corinthians. Foi 2 anos e meio ali, muito feliz ali. Um outro clube muito importante na minha vida foi a BB. Um lugar que trata as pessoas como diferente, não só vê o lado competitivo, sabe, ali na BB, né? Ramon, Cazu, eles conseguem enxergar muito o lado humano da pessoa, sabe? De olhar para esse lado do atleta, um dos lugares assim mais corretos que eu trabalhei assim, que eu tento trazer um pouco para o dia a dia, né? De olhar para o lado do atleta. Né? E depois eu voltei o último ano que eu joguei mesmo foi em Pinda, já foi ali em 2012, com o Edilson porque era mais próximo de eu terminar a faculdade. Casei com a minha esposa de São José dos Campos. E acabou tendo um ano muito bom ali. Foi o primeiro ano da Liga Paulista de São Paulo. Chegamos na final ali, eliminamos o Corinthians. E, e vários jogadores conseguiram se destacar ali, né? Hoje o Alan, que está no Corinthians, estava nessa equipe. Os dois irmãos Seu Bax lá estavam nessa equipe. O goleiro era o Gaúcho, que está um bom tempo no Rio Grande do Sul. O japonês, tá? O Gustavinho, que está no Cascavel ali, bicampeão da Libertadores, estava nessa equipe. E teve mais outros jogadores que acabaram não querendo seguir ali, que teriam qualidade. O Bob, que está no time do Foz, estava nessa equipe também. O Hernandes, que está no Cascavel, os jogadores mais óbvios. Eu era o mais velho ali da equipe, já estava no final aí, terminando a minha faculdade, para querer já tentar arrumar uma forma de seguir no meio ali. Aí depois ainda fui lá para Guaratinguetá, né? Foi o primeiro ano que eu fui treinador, fui como jogador. E passando 3 meses ali, o treinador pediu para sair, não aguentou, questão de pressão, dia a dia, de cobrança, essas coisas, né? Porque ele não mexia com essa parte de alto rendimento. O clube não tinha dinheiro para contratar outra pessoa, pediu para eu ficar como jogador e treinador, como eu jogava prata ali, eu acabei aceitando. Acho que foi a melhor coisa que eu tomei decisão na minha vida hoje. E dali eu segui como treinador, fiquei 4 anos 4 anos ali em Guaratinguetá, depois tive a oportunidade para ir para Campo Mourão, fiquei mais 3 anos e meio, e agora estou completando 3 anos aqui no Praia. Aqui. É interessante, Alemão, seu relato, cara, e muito, muito bem destrinchado, né? Bem interessante. Você falou, cara, sobre o seu pai. E assim, eu queria até saber um pouco da tua opinião, né? A tua opinião hoje. Claro que isso foi alguns anos atrás, né? Mas ainda se acontece em muitos lugares, né? A gente observa isso em escolinhas de futebol, de futsal, de outras modalidades. Dessa questão, às vezes, dessa pressão, né? Às vezes um pouco desnecessária, que passa um pouco do ponto, né? Como você falou. Eu queria que você comentasse, cara, fizesse um paralelo de observação, é,
como aquilo te atrapalhou de alguma forma, se houve algum benefício, pelo menos que foi pouco, mas de que forma te atrapalhou, ia te atrapalhar se, por exemplo, postergasse mais, prolongasse mais esse quesito, e como é que você traz isso hoje para a situação atual? Você acha isso benéfico? Você acha que não deve ser desse jeito? Você vê com outros olhos um tipo de incentivo diferente, né? Que tipo de atributos você vê como uma forma geral para não atrapalhar o processo, né, de evolução da criança e do adolescente ali, nesse início ali, principalmente nessas escolinhas aí. O que é que você acha? O que eu acho assim, né? O pai ele precisa tentar se ver, né? Ele torcendo, imaginar a reação do filho dele, do treinador, dos companheiros dele e dos outros pais que estão assistindo, né? Então ele precisa pensar na ação do que ele está fazendo ali. E o pai apoiar, e estar todos os treinos, e estar em todos os jogos, pô, o filho se sentir amparado. Eu acho que é importante. Minha mãe, meus pais sempre me apoiaram muito. É isso que você quer? Então corre atrás que nós vamos tentar te ajudar de qualquer forma dentro das nossas condições. Nós vamos te dar apoio e tudo, né? Mas interferir no que o treinador está fazendo, chegar a interferir de cobranças em colegas dos seus filhos que estão competindo ou exagerar na cobrança na frente de todos com seu filho, você só está denegrindo a imagem dele, fazendo com que os outros amigos dele que competem com ele fique com raiva vai ficar com raiva de você, né, pai, vai ficar com raiva também do seu filho, né? Quem é o treinador, quem é o clube que gostaria de trabalhar com o menino por mais qualidade que tenha, pô, vai falar, não, o pai do menino é insuportável, cara. Não dá para ter aqui, cara. Não dá para você ficar com o pai desse jeito, por mais que o menino tenha qualidade. A gente quer ajudar, quer tentar treinar, né? E dar os treinos, né? Os pais precisam pensar nessa forma, né? Eu falo, até brinco aqui, eu falo para alguns assim, ó, vai no jogo, não vai no jogo, vai no jogo, mas não vai no jogo na categoria do seu filho. Vai em outra categoria. Não assiste o jogo. Eu falo, não assiste o jogo. Olha a reação dos pais fora da quadra em relação com o filho dele, com os meninos que estão competindo contra e com os companheiros. É isso que você faz, a maioria faz isso. Não só os pais, como fazem isso com o treinador, fazem. Ah, será que isso aí você está ajudando o seu filho? Será que você está ajudando ele? Será que você está apoiando ele fazendo esse tipo de coisa? Será que você está apoiando ele indo lá, encher o saco, cobrar o treinador, ou expor o treinador do lado de fora, ou o treinador, qualquer um da comissão técnica na arquibancada, falando mal? Será que você está fazendo isso? É mais fácil você chegar e perguntar o que meu filho poderia fazer, o que ele está fazendo, o que a gente pode fazer de extra-quadra, que de repente o pai tem alguma condição que pode ajudar, para tentar encontrar um melhor. Então, eu sei que na beira da quadra ali, né, eles viram torcedores, né? Eles viram torcedores, né? Eles não já deixam de ser pai e vira torcedor, como se fosse um torcedor de qualquer time de futebol aí. E esse é o grande problema e onde eu acho que acaba atrapalhando muito, né? Hoje tem muita gente conversando e falando de quantas crianças aí desistem por causa, somente questão não só dos pais e questão de cobrança também, né? Mas mais questão dos pais, eu acredito, do que da questão de cobrança de treinador ou do quem trabalha ali no dia a dia. Então, acho que os pais precisam, né, olhar um pouquinho esse lado, né, para poder. Agora, falar do dia a dia de treinamento, dessas coisas, depende muito da cultura do lugar que você está trabalhando, né? Se você é treinador do Corinthians de base, quase um alto rendimento, né? Precisa de ter o resultado. Agora, se for falar se é treinador de uma outra equipe que pensa mais no lado de formação social, é outra coisa. Então, eu acho que cada um tem um dia a dia diferente do outro, então eles que têm que falar um pouquinho melhor a respeito disso. Sensacional, cara, sensacional. Bom, eu quero abrir agora nosso, nossa roda de conversa agora com o Leandrinho, que está aqui também com a gente, contribuindo. Leandrinho, meu querido, pode ficar à vontade aí, para estar aqui conosco. Prazer, cara, estar mais uma vez aqui recebendo você para nos ajudar. Seja bem-vindo, cara. Fique à vontade aí. O alemão está à disposição aí para te ouvir. Boa noite. Agradecer o momento, né? Porque realmente assim é um momento ímpar. Você aprende
muito, muito, muito em escutar pessoas com um currículo, né, do alemão. Então, tipo, eu me sinto prestigiado nesse momento, né? E, cara, assim, eu vou fugir um pouco do assunto que vocês estavam, mas um pouco dentro também, que já levar, né, professor, para a questão do profissional, né? É assim, tipo, você como ex-atleta, hoje, treinador, percebe o quanto o futsal evoluiu, né? O quanto o futsal saiu daquela zona falcão, individualista, cara do drible, o cara que resolvia o jogo sozinho, né, para algo mais coletivo, para um negócio mais xadrez, né? O futsal hoje, eu vejo muito isso, essa questão do jogo de xadrez, né? A questão da estratégia. E a gente percebe um padrão de jogo muito massa no Praia. E eu queria perguntar para o professor como isso foi construído, né? Como esse padrão de jogo foi construído. Apesar do tempo que você já está dentro, a gente sabe que o padrão é demorado a ser construído, mas hoje o Praia ele tem um padrão de jogo, né? Um padrão de jogo. E aí eu lhe pergunto, esse padrão de jogo é bem a sua cara já? Ou falta ainda alguma coisa? E como esse padrão foi construído? Boa noite, cara. Prazer aí estar falando com você e obrigado aí pela pergunta, né? Eu acho que contar um pouquinho mais da minha história como treinador e para poder entrar nesse assunto aí. Eu penso no jogo, né? O jogo eu penso pensando na parte ofensiva, né? Tanto na parte defensiva, vamos pensar na parte ofensiva aí. Eu acredito muito no jogo posicional. Eu sou muito fã de jogo posicional. Eu acredito que o jogador sabendo onde cada um vai estar, né, facilita o jogo, mas as decisões dentro da quadra são sempre do atleta, né? A gente precisa de ter algo é, combinado dentro de um jogo posicional, onde tem algumas movimentações pré-estabelecidas, mas a decisão são sempre deles, de drible, de passe, se vai entrar no espaço ou não, se vai dar apoio ou não, né? E eu sou amante, fã do jogo de pivô. Esse é um ano que eu acho que consegui evoluir um pouco mais no outro jogo, um jogo em quatro, até pela perda dos nossos pivôs. Perdemos o Ronaldo logo no início, depois perdemos o Paulo Felipe, que era um outro cara que a gente esperava. E o Barbosinha é um pivô de movimentação, não é um pivô de referência, né? Então, o jogo que eu construí lá atrás, desde a questão do Ioca ali, um jogo de pivô, um jogo de apoiado, um jogo de volante, de arrastar a bola, questão de pisada, com bolas de tempo para pivô. E esse ano mudamos um pouco, de acordo com a perda desses atletas, né? Mas a gente vem nessa construção e nessa batida e evoluindo o ano a ano, né? De acordo com as características individuais dos atletas, que é o que a gente precisa estar sempre respeitando. Eu até brinco, falo com eles desde o início, falei, ó, contratei aqui, não contratei ninguém para ensinar ninguém a jogar bola, não, cara. Eu contratei vocês porque vocês já jogam dessa forma, né? Se a gente puder evoluir em alguns quesitos, se vocês quiserem evoluir, nós vamos evoluir, mas eu contratei vocês porque vocês jogam dessa forma, vocês têm esse tipo de característica, e é o que a gente vai tentar explorar. Se quiser ajudar em mais alguma outra situação, vai ser melhor para você, que vai ser mais opções de você poder estar dentro de quadro, né? Até porque o alto rendimento, eu até falo, cara, se trazer jogador para a gente ficar ensinando o cara com um monte de situações, nós vamos inverter, né? Vocês vão pagar para me ensinar, não é escolinha, né? Aqui é alto rendimento, não dá, né? A gente tenta evoluir quem quer evoluir, porque também senão a gente não vai evoluir, né? Então, são só alguns pontos que a gente bate ali desde o início, né? Então, é um jogo de pivô que eu gosto muito. Agora nós estamos fazendo um jogo muito mais de, de movimentação com a outra formação, né? E o que eu falo, é um jogo posicional, cara. Eu até brinco com ele, eu falo, primeiro nós temos esse posicionamento, é obrigatório a gente sair desse jeito, mas vocês precisam interpretar a questão de defesa, até questão dia a dia de treinamento. Eu peço para que quem está marcando precisa estar adivinhando o tempo inteiro, para que a gente crie soluções novas para dentro do jogo, porque a gente não tem como combinar com o time adversário, né? A gente treina uma coisa, não tem como combinar, não tem como combinar para o outro deixar a gente fazer tudo aquilo, né? E na hora do jogo, a gente precisa criar situações dentro do treino, né? Criando situações que eu falo, eu preciso criar situações mais difíceis do que eu imagino que vocês vão encontrar dentro do jogo, né? Até colocando jogador a mais, algumas estratégias, com que eu acho que todos os treinadores devem utilizar uma forma ou outra diferente de trabalho, muda uma coisinha ou outra, mas eu acho que são bem parecidos.
Mas eu acredito demais no jogo posicional, no jogo organizado, né, para que facilite a característica individual de cada um dos seus atletas aí. Eu venho com esse trabalho desde o IOCA ali, e eu venho tentando evoluir ano a ano, criando alguma coisa a mais, né, de acordo com o que os jogadores conseguem trazer dentro do que a gente vê. E às vezes o jogador faz um movimento dentro do treino, né, uma situação nova dentro do treino, que ele procura criar uma vantagem numérica e a gente consegue agregar isso dentro do jogo. Né? E a gente consegue agregar isso e consegue evoluir no ano a ano aí, que é o que a gente vem tentando. Bom, dando prosseguimento aqui, Alemão. Cara, o teu primeiro clube, né, profissional, né, como jogador foi a GM, né, se eu não salvo engano. Foi isso Isso. mesmo? Cara, eu queria que você contasse, né, você contou pra gente um pouco da sua trajetória inicial ali. Como é a sensação, cara, de iniciar no clube profissional numa outra proporção, né, de uma transição aonde, querendo ou não, mexe com o seu sonho. Inicialmente ali você era na sua cabeça, né, era um conto de fada, no sentido de ilusão, e você, quando você foi prosseguindo, né? Foi vendo que era totalmente diferente da modalidade. Como é que foi esse teu início no profissional, cara? Eu queria que você comentasse com a gente os pós, né? E os contras dessa tua vida aí, como jogador de futsal, aí, desde o teu início na GM ali até o finalzinho de carreira. Não, cara, acho que conto de fada acho que foi muito importante. Foi legal o jeito que você colocou, né? Porque era o que eu batia na tecla, falava muito para minha mãe, né? Era muito decidido, né? Falava, eu vou ser jogador, eu vou ser jogador, eu não vou ser outra coisa, eu vou ser jogador. E a partir do momento quando teve a oportunidade para a GM ali, né? A GM pagava um salário bom, né? Para sub-20 na época. Ainda tinha questão de plano de saúde ali, então tinha muitos benefícios, né? E fora o ambiente, né? Ali eu fui começar a conviver com grandes atletas ali, né? Até momentos, acho que é importante, eu falo para a menina, né? Hoje os mais jovens mudaram um pouquinho, apesar da gente ter grandes ídolos aí na modalidade. Mas na época ali, eu tinha o Jorginho na GM, tinha sido o melhor jogador do mundo ali um pouquinho antes, era um dos grandes nomes na época, e eu assistia quase todos os treinos do adulto, né? Eu ia assistir os treinos ali, até porque teve até treino ali que às vezes faltou o jogador, deu problema ali, acabou chamando o jogador para poder completar o treino. E eu era o jogador que, inclusive, na época, maciava o tênis pro Jorginho ali na GM. Eu falo que eu tive a felicidade de ter o mesmo número que ele, né? E hoje é difícil, pedir até para um jogador adulto, aí, pedir para um atleta sub-20 aí, eu não sei como funciona nas outras equipes, mas ver os jogadores com um pouquinho de resistência a isso, né? Então era mais um momento de poder estar ali, estar próximo dos jogadores do adulto, né? Tinha o Vander Carioca estava na época, o Márcio, a equipe da GM, o Vander Iacovino aí, o Leandro de Martini era o goleiro, então era uma oportunidade de estar próximo ali, de você estar próximo desses atletas, né? Tá vendo o que eles faziam para estar naquele lugar, né? Como eles chegaram ali e tentar aproveitar o máximo possível para poder evoluir, né? Isso foi uma das coisas que eu sempre fiz muito na minha carreira ali de início. Aí depois, quando eu cheguei no adulto, né? E eu sempre fui apaixonado pela questão tática de jogo, pela parte tática de jogo, como funcionava o jogo. E eu sempre anotei tudo, cara, tudo que os treinadores passavam de parte tática, eu sempre anotei. Desde atleta até primeiro para não ficar sendo chamado a atenção e também porque eu gostava, né? Porque sabe, tem fulano, qual jogada, tem isso, tem aquilo dentro do jogo, né? Eu sempre anotei isso daí. E depois tive que firmar mais ainda, eu fui para a Espanha, hoje o treinador é o Tomás de Deus que está hoje ele está no Noia como treinador. Eu lembro até hoje, primeiro dia que eu cheguei lá, chegou meu irmão, nós jogamos juntos nessa equipe, ele era o treinador da equipe do Melilla, lá na Espanha. Nós chegamos de manhã, chegamos à noite, no outro dia ele marcou com a gente, tipo, 8 horas da manhã, o treino começava às 10. Nós chegamos 8 horas da manhã lá, ele sentou eu, meu irmão, e tinha mais um outro espanhol, papel, lápis, borracha,
E ele passou tudo de jeito de marcar, jeito de atacar, jogar de bola parada, tudo e mandando a gente anotar e copiar, cara. Mas eu já fazia isso antes, né? Eu já fiz isso muito a minha carreira toda, né? E aí, beleza. Chegou no. Fizemos o treino à tarde, no outro dia, como se fosse escola. Ó, vem aqui. Qual que é a jogada tal de escanteio lá? Qual que é a jogada tal de lateral lá? Né? Minha sorte, eu falo que eu sempre anotei tudo, não tive problema com isso, né? Os outros jogadores sempre teve problema. E esse treinador ele era tão fissurado, né, para que eu saber se o jogador tinha entendido, compreendido o que ia fazer no jogo, né? Porque a gente se preparava para como só era um jogo por semana, né? Se preparava a semana toda para poder jogar contra aquela equipe. E tinha as análises das equipes adversárias, né? E no dia do jogo mesmo, antes do jogo, na pré-eleição dele, demorava quase 1h30, 2 horas de pré-eleição dele, antes do jogo, ele perguntava para os atletas qual que é a jogada tal de escanteio que o time dos caras vão fazer lá. E você tinha que ir no quadro explicar. Se você não soubesse explicar, ele fala, tá vendo? Não está preparado para sair jogando. Tá vendo? Não está preparado para sair jogando. Tem que entrar outro no lugar. Botava outro. Era umas coisinhas assim que ele fez, né? É interessante, né? Hoje, talvez aqui no Brasil, pela nossa cultura, vai ter um pouco de atrito com alguns atletas, né? Mas eu passo até para como funciona, peço para que anote, de repente, alguns eu acho que tem um perfil para seguir no meio, como comissão, supervisor, treinador, então para poder entender a questão do jogo. Até porque, assim, tem um outro ponto importante, né? Que eu falo, o alemão, antes de entrar na faculdade, jogador, e o alemão pós, né? Porque mesmo eu anotando tudo, né, tinha muita curiosidade por parte física, né, a gente chega num ponto que a gente acha que sabe das coisas, né? Eu, atleta, né, falo do alemão, eu achava que sabia das coisas. Não, eu sei, até eu brincava com a minha mãe, né, não, eu acho que eu não precisava fazer curso superior, porque eu vivenciei, eu trabalhei com fulano de tal, trabalhei com ciclano, joguei com fulano, então eu já entendo, trabalhei com vários preparadores físicos, eu entendo tudo para seguir na modalidade, eu conheço. Até eu entrar no primeiro dia de aula na faculdade, tem um outro cara que tem que falar o nome dele, que é o Clodoaldo, já falecido, é o cara que insistiu muito para entrar na faculdade, se não fosse ele, eu não teria me formado. Ele era treinador da Uni Santana, o Corinthians tinha parceria com a Uni Santana, e de tanto ele insistir, eu agradeço demais hoje, muito grato por ele. Fui na faculdade até entrar no primeiro dia de aula, eu vi que eu fazia as coisas, achava que entendia, mas não entendia o porquê das coisas, né? Como às vezes muitos atletas hoje, que é o meu outro lado hoje, né? Acha que entende, mas ele entende da prática, mas não entende o porquê está fazendo aquilo, né? O porquê quando tem que ser feito aquilo na periodização de acordo com o treinamento, tanto vale para isso quanto para a preparação física, né? Jogador tem muito na cabeça, eu, né, o alemão, quando era jogador, nossa, o bom é aquilo que eu trabalhei lá com o Kaique no time e tal, que nós somos campeão. Então ele tem aquilo que aquilo foi bom. Só aquilo é o bom. Né? Ele não consegue enxergar o porquê foi feito, como foi feito. Né? Hoje as coisas até evoluíram mais, muito, né? Em todos os quesitos, na parte técnica, tático, físico. Né? E às vezes não entende, é o que eu falo por mim, né? Eu não entendia muito, ainda busco muito conhecimento, não sei de tudo, como eu falei para vocês, não falei no início, e tento evoluir ali. Então, eu tive muitas experiências boas, assim, boas, né, dentro do esporte, de viver, de tentar aproveitar e sugar muito de atletas, e tanto de atleta quanto questão de treinadores. Né? Um outro treinador que eu gosto de citar muito é o Edilson, aí, que está lá nessa área, é um cara que treinou lá desde a base. Tive a oportunidade, praticamente meu último ano de carreira ali, de treino de jogador com ele lá na equipe do Pinda ali. É um cara fissurado por parte tática, cara. O Edilson, cara, louco, cara. Louco no sentido assim, né? Ainda bem que eu anotava as coisas, era eu e o Alan lá nesse time do Pinda. O Alan também tinha uma facilidade de entender, de gravar as coisas, né? O Edilson tinha, tipo assim, ó, 6 movimentações diferentes de 4-0, 6, 7 movimentações diferentes em 3-1, 6, 7 movimentações diferentes de pivô de movimentação. Cara, e tinha dia os treinos dele lá, ele chegava lá, hoje, 5 minutos fazendo a movimentação em 4. Tinha que ir lá fazer. Aí você errava, ficou bravo. Movimentação. E eu, muito Alan e outros atletas ali ajudavam os outros, né? Você acaba ajudando para poder estar lembrando, né? E mais
me ajudou muito, né? De poder anotar, de guardar as coisas, né? Um cara com conhecimento muito grande, ajudou muitos atletas de base ali, de questão de formação. Até hoje lá o time da AGE, lá, a maior parte de categoria de jogadores mais jovens, né? Quem teve a oportunidade de trabalhar com ele, acho que aprendeu muita coisa, quem quis, né? Eu falo quem quis, como eu falei para você antes ali, Leandro, que às vezes você ensina, você passa e você absorve se você está aberto para absorver alguma coisa. Você ensina, passa alguma coisa se a pessoa quer aprender. Porque também, senão a pessoa acha que já sabe daquilo, não vai estar fechado, você não vai conseguir passar nada e ela também não vai passar nada para você. Né? Como que eu falei para você, que eu acho que a questão do alto rendimento, você vai tentar ajudar de alguma forma, né? Os atletas ali, tentar passar alguma coisa, como eles também podem passar alguma coisa para você. Eu falo que eu aprendo com meu filho, né? Com a minha filha, principalmente aqui, que ela é menina, um perfil forte, né? Eu aprendo muito com ela, como é que eu não vou aprender com eles, né? E eles eu falo a mesma coisa, pode aprender com todo mundo, porque às vezes um detalhe de jogo, um detalhe que ele aprendeu com alguma coisa lá, pode ajudar para ele, né? Pode nos ajudar e ajudar a todos. Mas se a pessoa não quiser, você também não tem como, né? Não tem como você também passar. Então, só voltando ao raciocínio, né, da parte minha de como jogador, e depois um outro ano muito importante ali no Banespa, com o Shepa de treinador, né? Aprendi muita coisa ali com ele, com o grupo que a gente tinha com jogadores, muitos jogadores já com seleção brasileira, né? Um perfil vencedor, outro tipo de perfil, né? Os caras muito focado na parte de ser atleta, de trabalhar, de acreditar na questão de processo. Acho que eu falo, não tive uma carreira de trabalhar nas principais equipes, assim, de ganhar o título de Liga Nacional, mas fui muito feliz de trabalhar com grandes treinadores e com grandes atletas ali, e ter podido, acho que absorvi bastante coisa com vários ali. Sabe? E como atleta, eu acho que nos últimos anos ali, acho que fiquei muito marcado questão de liderança dentro dos grupos que eu trabalhei, no Corinthians ali principalmente, depois eu assumi a questão de capitão, a gente tinha o capitão que era o Ju, depois fui eu assumir essa questão de capitão na equipe, né, e tentando mostrar o lado, né, que é a equipe que vence, né, e a gente não tem que ficar arrumando problemas, né, mais o problema que nós temos, principalmente quando são os resultados negativos. E eu falo que todo tipo de trabalho funciona, né? Vamos falar de parte tática, marcação individual funciona, marcação por zona funciona, marcação mista funciona, ataque livre funciona, o ataque combinado funciona, o jogo de pivô dá resultado, o jogo em quatro, tudo eu acho que dá resultado. Né? O nosso Brasil é muito grande por isso. E às vezes nosso time, nós temos essa cultura de ser mais crítico do que valorizar o que tem de bom, infelizmente. E eu, como treinador, jogador ali, em vários momentos eu tentava sempre mostrar e tentar o lado positivo das coisas, evitar problemas no meio de grupo, para não deixar o grupo se perder, né? E tentar seguir a mesma linha ali. E com o trabalho, com algum momento as coisas viram, né? As coisas vão funcionar. Né? Esse ano a gente passou por esse tipo de momento aqui no Praia, um ano muito irregular dentro da Liga Nacional, né? E um momento, e com a ajuda de vários jogadores, com esse tipo de perfil que a gente tem ali dentro do grupo, conseguimos aí mudar o percurso e ganhar a Taça Brasil aí esse ano. Cara, você falou um pouco da tua experiência como um pouco de jogador, né? Você passou pela GM, Banespa, né? São Paulo, é, 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 de soft, né? Isso, Da na Espanha, Espanha. que era o de soft, Isso, São José dos depois Campos. isso, no São José dos Campos também. Começou como a 100 ali no início, que era um clube, hoje existe esse clube da associação, depois mudou para o São José, que hoje é o São José mesmo, né? E eu joguei nas duas situações, desde o início do projeto, que era uma equipe mais sub-20 com poucos jogadores adultos, e hoje, depois, desde 2007 ali que mudou a gestão ali, que foi um ano brilhante, São José que ganhou tudo, foi campeão invicto, só perdeu a Taça Brasil para Malve, se eu não me engano, que inclusive estava o Cime na época. Depois eu voltei para São José dos Campos em 2009, que eu passei 2 anos e meio ali no Corinthians, e 2009 que eu voltei para São José. Em 2009 também tivemos um ano muito bom ali, era o falecido Fernando Cabral, que foi no começo do ano, depois assumiu o Ricardo Dencer ali como treinador. No outro ano, no começo, eu fiquei até o começo do ano ali em 2010. E depois, logo no início do ano, quase no meio do ano, eu fui para o Corinthians
trabalhar ali com o Lucas Quioro, que hoje é o treinador do Cascavel. A gente foi muito feliz, conseguimos ter um bom trabalho ali, foi o campeão do Metropolitano pelo Corinthians, chegamos em algumas finais ali com um time, investimento era bem modesto, não tem nada a ver com investimento era PC e o que tem hoje, né? Tanto que não jogava nem a liga, jogava só os campeonatos estaduais ali. E foi isso aí. Depois tive a oportunidade de jogar um ano ali no Pato Branco, na equipe do Pato Branco, visando um outro estado, uma outra cultura de trabalho, uma outra cultura de competição, né? E também tive um ano ali na equipe do Blumenau, como jogador, também uma outra cultura, um jeito de jogar totalmente diferente, um jogo muito tático, né? Em Santa Catarina eu vejo como um jogo muito tático, jogadores muito inteligentes taticamente, pensa muito o jogo, né? Com bastante mudança de direção ali. O Campeonato Paranaense é o campeonato mais físico, não tão físico como o Gaúcho, né? Mas um jogo mais físico, um jogo de muito contato físico, torcedor muito próximo, né? A cultura que a gente tem, né? Uma diversidade de cultura muito grande dentro do país, né? Eu até falo, eu gosto de falar isso aqui, nós precisamos valorizar mais esse tipo de coisa que a gente tem, né? Hoje nós jogamos uma liga nacional, eu assisto, com certeza vocês acompanham a liga portuguesa, a liga espanhola, e a liga brasileira. A liga brasileira é uma loucura, cara, para você se preparar para jogar. Essa semana mesmo, vamos pegar essa semana bem curta. Nós enfrentamos o time do Magnus. O time do Magnus, hora com jogo de pivô, hora com jogo de movimentação. Um jogo com jogadores muito bons tecnicamente, um jogo de marcação do Ricardinho. Não é uma marcação tão pressiona, mas deixa você jogar, faz você jogar, né? Agora nós vamos enfrentar o time do Cascavel, do Cassiano. Um time que quer ficar com a bola o tempo inteiro, com movimentação o tempo inteiro sem a bola, e o time que não deixa você jogar com a bola. Então, a diferença é muito grande. No Campeonato Espanhol, eu vejo as equipes marcam praticamente quase todas iguais. É um jogo individual, marcação individual o tempo inteiro, cada um com o seu. Né? Muda o quê? É um time que joga com um pivô e outro, mas a maior parte é um jogo de movimentação, e as movimentações são muito parecidas das equipes. Você pode, pelo menos eu assisto, a forma de jogo é muito parecida. O que muda é a característica individual do atleta, que eu falo que não muda, né? Que é um outro ponto depois para a gente tocar aí no assunto que eu consegui enxergar depois que virei treinador, né? De enxergar, não, se prestar mais atenção. Um outro ponto do questão do drible aí que nós vamos falar um pouquinho, que eu falo que o drible não é improviso. O drible é uma coisa que o atleta faz sempre o mesmo tipo de movimento, não é improviso. Mas, e assim, é o que eu vejo na nossa cultura, né? É o que eu falo. Hoje a gente marca aqui no Praia com uma marcação por zona, tanto em cima quanto atrás, sabe? E eu vejo assim, eu não preciso falar mal da marcação individual para defender a minha marcação por zona. Eu não preciso fazer isso. E às vezes o brasileiro, muitas vezes usa esse tipo de coisa, né? Eu tenho que falar mal da marcação do Kaique, que ele marca individual, para defender a minha. Não, meus jogadores têm maior facilidade para esse tipo de marcação, eu acredito mais nesse tipo de marcação, meus treinos são mais para esse tipo de marcação, porque eu treino marcação por zona, é diferente de marcação individual, né? Até porque eu já trabalhei com marcação individual, em 2009 nós tivemos um ano muito bom ali no Campo Mourão, uma das melhores campanhas ali na Liga Nacional, nossa equipe marcava individual, a quadra toda, uma troca, outra bem em cima, mas marcava individual, e os treinos são bem diferentes. Eu acho que, como eu também, eu respeito, tem treinadores que gostam de ter o jogo livre, os atletas que joguem livre, e funciona. Tem time que foi campeão da Liga, várias equipes foram campeões da Liga Nacional dentro dessa forma, né? Então, acho que a gente precisa muito mais valorizar essa cultura, essa diversidade de cultura, essa diversidade de forma de jogo, de como a gente enxerga o jogo, né? Do que ficar criticando fulano, ciclano, sabe? Eu acho que é uma coisa que nós brasileiros, precisamos unir um pouquinho mais e pensar desse lado aí de respeitar a opinião e a forma com que a pessoa pensa o jogo, né? Estou falando demais, deixando vocês não falar, né? Não, que isso, cara, que isso. Você comentou dos clubes aí que a gente citou, né? A gente falou um pouco do Ubisoft, né? Da Espanha, que você teve uma passagem ali na Espanha. São José, hoje, que é um time de Liga Nacional, né? Você tem a oportunidade de estar enfrentando, né? Ele mexe. O Napoli, que você falou,
grandes times, né, que você passou ali, né? Era uma grande equipe, cara. Esse time da Itália, tanto é que as primeiras 7 rodadas a equipe estava invicta. Nós tínhamos 7 jogadores da seleção italiana no momento, que foi o que eu falei, foi campeã de seleções, né, esse ano. Foi o ano que o Adriano Folha arrebentou no europeu lá, ganhando da Espanha, né? Foi muito bem, cara. É um momento assim na vida dele. Eu até falo para ele que eu estava na arquibancada, assistindo esse jogo aí, cara. Você vê um ginásio daquele lotado, imagina um ginásio igual do Corinthians ali, lotado, o ginásio inteiro gritando o nome dele, cantando a mesma música que era do Ronaldo no campo, cantava para ele do Fenômeno, Adriano Folha, a Fenômeno. Cara, é uma coisa, toda vez que eu falo eu me arrepio, sabe? Porque na nossa modalidade nós não temos como competir com o futebol, né? Mas esses momentos marcam a carreira das pessoas, a vida das pessoas, a carreira do atleta, e eu acredito que a dele deve ter marcado muito, tanto é que ele está lá até hoje. Foi escolhido o melhor jogador, inclusive, do mundo, pelo site ali da Futsal Planet, se eu não me engano, e merecido pelo ano que ele fez, sabe? E, infelizmente, foi uma equipe que a gente teve muito problema de salário, acabou saindo praticamente todos os jogadores. Eu não poderia trocar de equipe porque eu era estrangeiro, o estrangeiro não podia mudar de equipe. O Adriano Folha era empréstimo, não podia mudar de equipe. E tinha um outro brasileiro, que era o Gigrin, que jogou na GM também, um cara que foi muito conhecido aqui no Brasil, e não quis mudar porque ele confiava demais ali no presidente, achava que ia receber tudo no final ali, né? Esse foi um ano muito difícil, onde nós somos expulsos de hotel, de casa, por falta de pagamento, né? Só falo, lá eu comi muito bem, viu? Questão da alimentação não posso reclamar, não, foi muito bem, mas questão de salário foi muito complicado. No final ainda conseguimos salvar o time ali, né? E classificar entre os outros, foi no primeiro playoff ali, ainda conseguimos essa façanha ali com todas essas dificuldades. E no outro ano eles acabaram vendendo o título do time, que lá pode vender, né? Venderam, e hoje é o atual Napoli, né? Hoje é o atual Napoli que joga que é o time da Série A lá. E aí você estava no Nápoles em 2002, 2003, né? Aí tem outra passagem novamente pelo Melilla, né? Que tá em 2004. Isso, esse Aí ano depois foi um ano para mim importante, porque eu fui com meu irmão, né? Jogamos juntos. Foi o primeiro ano que nós jogamos juntos ali. E até poder linkar, né, irmão? Você falou do seu irmão, cara. Aproveite, né, nesse teu enredo, que você vai comentar um pouco da sua passagem novamente pela Espanha. Falar um pouco, cara, do teu irmão, né? Um pouco da contribuição não só dessa irmandade, né, de sangue aí, mas da contribuição também, que eu acredito que ele tenha também na tua carreira de uma forma geral. Fica à vontade. sempre, né, cara? A gente até brinca, né? Algumas pessoas falam assim, né? Ele começou como meu irmão, né? Eu estava já no adulto, ele estava no 20. Depois ele é um cara que fez gols demais, né, cara? Um cara que foi artilheiro aí da Liga Nacional, ganhou muitos títulos aí, com muito mais títulos, jogou sempre em times principais da Liga Nacional, ali, coisa que eu não joguei, né? Ele jogou muito mais, eu tomei um outro caminho. E eu acabei virando irmão dele, né? Eu era irmão do Keké, né? Aí hoje até a gente brinca. Hoje ele voltou a ser meu irmão de novo, né? E daqui a pouco ele tá de novo aí, a gente tá brincando. Mas assim, a gente é família, nós somos família, mas família mesmo, né, cara? De um dar a vida pelo outro. A gente se ama demais, a gente sempre se ajuda, sempre discutimos sobre parte de jogo. Ele também gosta demais de entender o jogo, de pensar o jogo, não só tático como físico, técnico, mas a parte mental também. A gente discute sobre tudo, a gente se fala todos os dias até hoje. E a gente teve a oportunidade de jogar junto ali, né? E não só ali, quanto no Corinthians, a gente jogamos. Foi 2 anos e meio que eu joguei com ele, jogamos juntos no Corinthians. Teve, inclusive, eu fui artilheiro do campeonato metropolitano, ele foi vice-artilheiro. A gente disputou artilharia ali junto no ano que a gente foi campeão ali no Corinthians, acho que 2006, se eu não me engano. Sou ruim com esse negócio de datas aí. E depois jogamos em São José, 2009, juntos também. Conseguimos ali, o campeão de Jogos Abertos, que era um campeonato muito importante, muito disputado na época ali, pelo São José. Depois eu fui para a ABB e ele acabou tendo um ano muito bom ali. Ele foi para o Corinthians, que é o Corinthians do PC, e
Em 2010 foi o ano do centenário do Corinthians, foi o ano que ele fez os 3 gols na final da Taça Brasil ali contra o Carlos Barbosa. Hoje até tem um vídeo até hoje gravado pelo Globo Esporte ali, onde ficou marcado como salvador do centenário. E jogando junto, cara, como a gente tinha uma convivência e gostava de conversar, cara, era uma coisa, era bem próximo ali do que teve ele e o Café ali no Atlântico, né? E a gente jogava, falava, né? Eu dominava a bola, eu era mais armador, atrás, ele jogou sempre de pivô. A gente chegava num ponto assim que eu ia conduzir a bola, eu nem olhava para ele. Né? A gente tinha alguns sinais dentro da quadra, tipo, ele falava um, ele já sabia que ele estava na frente, eu metia a bola na frente sem ver, sabe? Ele gritava dois, eu metia a bola nas costas lá, eu já sabia que ele ia estar lá, né? E as bolas paradas, a gente muito se olhava, né? Era um jogo de dois, que hoje se chama muito um jogo de dois, jogo de combinar de dois ali, que usa a nomenclatura que a maioria utiliza hoje no futsal. A gente fazia isso muito, né? Principalmente porque a gente ia embora junto, convivia junto, e também pós-treino, hoje que não tem muito essa cultura dos atletas, pós-treino hoje o atleta cata o celular, entra no celular, cada um entra no seu mundo. A gente não tinha o celular para ficar mexendo com essa que a gente não tinha, então a gente sempre estava conversando do jogo, do que acontecia no jogo, que a gente ia fazer no jogo, então facilitava muito essa questão de ir para casa e voltar, mas também não era só flores não, cara, a gente discutia bastante, discordava bastante, se cobrava muito dentro dos jogos, eu e ele, eu era o cara muito chato, né? Eu era o cara mais chato ali de estar cobrando, ele era um cara mais tranquilo, né? E a gente tinha bastante, tinha esse lado também de cobrança um com o outro, era mais eu com ele, né? Mas eu acho que serviu muito, né, para a gente evoluir e chegar onde, principalmente onde ele chegou na carreira dele como atleta, ter chegado numa seleção brasileira. A gente viu ele servir, colocar a camisa da seleção brasileira ali, a gente se sente no lugar dele, feliz por tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente teve que abrir mão, né? Ser atleta, hoje trabalhar mesmo com alto rendimento, todo mundo vê a gente ali, vê os atletas ali, mas não sabe o quanto que a pessoa precisa abrir mão, né? Abrir mão de família, abrir mão de cidade, abrir mão de muitas coisas, sabe, cara? Tem que estar todo dia, o atleta está toda hora exposto, né? Porque hoje o futsal já está num nível bem próximo do campo em algumas equipes, né? Onde você ganha um jogo numa quarta-feira, é diretor querendo te levar para pagar churrasco, é festa, é tudo. Domingo você perde o jogo, você não presta, né? E dependendo do lugar onde você trabalha, nem na rua você pode sair, se for numa cidade pequena, né? Quando você não tem o resultado. Então, é uma vida bastante... Não é fácil, cara. Todo mundo fica achando que é fácil. E fora a questão de treinamento, que é bem doloroso, né? O treinamento diário, treino hoje no Brasil, aqui se treina, todas as equipes treinam praticamente 2 períodos, né? É uma periodização outra que muda de uma equipe a outra. Então, acho que nós dois aí, no momento, jogamos junto, ele a carreira dele sozinho, acho que muito gratificante, né, para nós, para toda a nossa família e para ele principalmente. Sensacional, cara. É importante você comentar, né? E quando você fala, eu falo por mim, né? A gente observa que há um orgulho muito grande, um orgulho muito grande, né? Que teve um sucesso bacana, significativo na modalidade, né? E assim, de alguma forma geral, né, cara? Quando você comentou, né? Quando veste a camisa da seleção brasileira, é outro peso, né? É uma outra situação. Você observa assim que é o famoso chegar ao ápice, né? E ter uma oportunidade como essa. E aí, cara, eu quero até aproveitar isso aí, né? Você encerrou sua carreira, né? Ali em 2013, pelo Ioca, né? Guaratinguetá, Isso. 2013 ali. E, cara, eu queria te perguntar o que faltou na tua visão, na tua observação, em questão em quesito de seleção brasileira, para você ter tido uma oportunidade, né, muito mais clara em seleção brasileira. O que é que você acha, de uma forma geral, o que é que faltou para ter uma, algumas oportunidades, né, para você ter ido para a seleção? Você acha que faltou muita coisa ou acha que você... Para mim faltou muita coisa, né? Para mim eu acho que faltou muita coisa. Mas eu acho que
eu tenho um relato, acho que é importante para os atletas aí, né? Não só jovens quanto mais velhos. Você saber escolher, se você tem a possibilidade de você escolher, né? E a maioria tem a possibilidade de escolher onde você vai trabalhar, onde você vai jogar. E o dinheiro não é tudo, cara. O dinheiro não é tudo. Às vezes você vai achando que vai ganhar um pouquinho a mais num lugar, mas você vai dar um salto para trás muito grande na tua carreira. E eu fiz isso na minha. Em 2000, se eu não me engano, foi 2000 ou 2002, né? 2001 ou 2002. Eu tive um ano muito bom na minha carreira como atleta ali em São Paulo. Eu estava na Olimpro de Guarulhos. Nós chegamos nas finais, eu fui vice-artilheiro do Campeonato Metropolitano, perdi para o Falcão de um gol, no estadual consegui ganhar, fui artilheiro, ganhei de um gol. Fui, tinha um prêmio que era muito importante, hoje eu não sei se nas menores em São Paulo, na federação ainda é importante, que era o tal do tênis de ouro, que era escolhidas os 5 melhores atletas por posição, e era uma coisa que todo mundo deslumbrava para ter isso, né? Eu consegui conseguir esse tênis de ouro e esse ano eu tive muitas propostas para sondagem para ir para algumas equipes, sabe? E por não pensar na questão de projeto de carreira, de não pensar de você, hoje você, é o que eu falo para o atleta, você precisa escolher onde você tem a oportunidade de escolher, pense aonde você vai jogar, né? Qual que é a forma do trabalho, qual que é a cultura do clube, qual que é a forma do trabalho que o treinador está lá, se o seu a forma de jogo se encaixa lá, né? Qual que é o que o clube pensa para frente, né? Principalmente esses quesitos, se tem estrutura, se não tem estrutura, para você pensar se você vai se encaixar, né, nessa forma de jogo que você vai conseguir jogar e conseguir ter resultado e mostrar mais o seu trabalho. Então, são alguns pontos que os atletas precisam pensar. Hoje não são nem tantos atletas, são mais os empresários, mas são em conjunto. Pô, cara, pô, vou lá trabalhar com o alemão me fez uma proposta lá muito boa, um salário muito bom. Puta, cara, mas o alemão lá no Praia, lá, o time do Praia marca por zona, cara. Eu não gosto de jogar por zona, eu não consigo me encaixar por esse tipo de jogo, cara. Não vai, cara. Não vai, cara. Sabe? Não vai, né? Vai em outro lugar, mesmo que você vai receber um pouco menos, mas você vai conseguir jogar, tá feliz e vai poder aparecer o seu jogo. Eu acho que eu errei muito na minha carreira em algumas escolhas de clube, sabe? Eu errei e eu acho que perdi o ponto de poder ter acertado, coisa que meu irmão conseguiu acertar num ponto importante ali, ele saiu do São José, que ele teve um ano muito bom, do São José ele foi para o Corinthians, que foi em 2010, depois ele voltou para o São José, o São José fez um grande trabalho ali na Liga Nacional, foi o ano que o Santos foi campeão, e depois ele foi para o Joinville. Então conseguiu encontrar o ponto, e depois, no momento da carreira dele, apareceu o Atlântico, que é um outro clube que nós somos muito gratos, nossa família, aí, porque o que o Atlântico fez por nós ali, pelo El, que fez com nossa família, os médicos ali, em ajudar nosso pai no momento de doença ali. E foi um clube que sempre olhou esse lado humano, nos ajudou e muito ali. É um lugar que a gente é muito grato, né? Aquele clube, o Elton principalmente. Então, o que eu deixo de recado é os atletas, junto com seus empresários, né? Pense muito bem aonde você vai jogar, né? Olhe muito bem, analise se a sua forma de jogar funciona naquele tipo de jogo, na forma como o treinador pensa o jogo, né? Se a cultura do clube é aquela que vai me favorecer ou não, né? Para que você consiga estar sempre pensando em crescer aí. Bom, é um conselho interessante, viu, Alemão? Que você deu não só para os jovens, mas tem muita gente, né? Que está dentro da própria modalidade, às vezes precisando de um puxão de orelha, sabe? Às vezes precisa parar um pouco de, de achar que tudo é um conto de fadas, como a gente comentou, né? Existe algumas coisas, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco na volta. E não é bem assim, né? Eu acho que oportunidades como essa a gente vai poder comentar de uma forma, né? Dizer que o futsal ele é maravilhoso, ele é incrível, um dos melhores esportes, mais emocionantes que existe. Mas, todavia, porém, entretanto,
E a gente, né, que ama a modalidade, ficar muito prendrado nisso, né, a gente acaba desistindo. Mas eu acho que o nosso amor pela modalidade é muito maior do que esses problemas internos que sempre acontecem em clubes, em seleções, em federações, né? Então, cara, é muito bom você falar sobre isso, porque às vezes um jovem que está aqui no Nordeste, alguma situação, pode estar vendo um vídeo desse e, cara, como é que eu. É, quais os caminhos para me chegar no clube profissional? Quais os caminhos para me pensar futuramente na seleção brasileira? Então, isso é muito importante, cara, sobre essa questão de definição de escolhas, que é algo que tu viveu pessoalmente ali e que tu também leva na tua liturgia como treinador também. E é bem interessante aqui, alemão. Eu queria que você comentasse, cara, se naquele teu final de carreira ali, né? A gente comentou um pouco dos teus clubes aqui, né? No teu final de carreira, ou até antes, você já planejava ser treinador, queria se envolver um pouco com essa área, ou assim foi algo que, de uma forma, no falar de Deus de um dia para o outro, você pensou, cara, eu acho interessante essa área de treinador aqui, vou fazer. Mas, ou você, na época mesmo de jogador, já pensar sobre isso, já, até dentro do clube ali como liderança, né, que você comentou, no seu final de carreira ali, principalmente, você agiu como líderes ali, já pensava em ser treinador, já te de alguma forma te seduzir essa parte, né, de tática, técnica e etc. Essa parte sempre me seduziu, né, cara? Como eu falei, eu sempre tive facilidade de entendimento e sempre anotei tudo, sabe? Principalmente questões táticas, sabe? Parte tática eu anotava tudo das equipes que eu trabalhei. A minha vontade era seguir no meio do futsal, né? Como preparador físico, não tinha muito definido que seria treinador, sabe? Não tinha essa definição, né? Eu gostava, assim, como sou apaixonado pela modalidade, pelo jogo em si, né? Mas eu não tinha essa definição, não. E acabou aparecendo essa oportunidade ali no Ioca, como eu falei para vocês, né? O treinador ali, o Toninho, que é amigo meu até hoje, né? Ele acabou saindo, né? Pediu para sair. A equipe não tinha condições de contratar alguém, estava iniciando ali, estava na prata, era o primeiro ano da equipe jogando. E aí eu acabei assumindo, fiquei como treinador e jogador. No outro ano, os irmãos ali, o Du, o Léo, o Ricardo, e ainda queria que eu fosse continuasse jogando. Eu falei, não, jogar não dá não, essa loucura de treinador e jogador, cara, não dá, cara. Era uma loucura, eu conto, né? É que o time teve resultado, nós chegamos nas finais, ali em todas as finais do Campeonato Metropolitano Estadual, nós chegamos a perder umas duas finais para o time do Taubaté, que está hoje na Liga Nacional. Mas era uma loucura, cara. Você ficava ali no banco, entrava na quadra, você tinha que tirar o jogador, ou cobrar, ou passar uma informação. Não, 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 isso é uma loucura. Tanto é que na final do campeonato estadual foi em casa, nós tivemos a melhor campanha, decidimos em casa, eu nem joguei. Eu fui entrar um pouquinho no goleiro linha, eles ficaram bravos ainda comigo, os diretores. Não, você tinha que ter jogado. Eu falei, cara, não dá, minha cabeça já tá outra. Se vocês não quiserem que eu continue como treinador e tudo, eu vou tentar procurar outro caminho, né? Aí eles aceitaram, graças a Deus deu tudo certo. Aí fizemos bons trabalhos ali, né? Tivemos a oportunidade de ter grandes, bons jogadores ali com a gente, né? O Fitz, que hoje joga no Interville Movitar, começou com a gente ali. O Vilela, que hoje joga na Espanha, acho que está na Rússia, se não me engano, o Vilela, e o Canhoto lá também. Teve o começo ali no Bauru, no Bauru, depois foi com a gente ali. Gustavinho, que está hoje no Cascavel. Abisco, que está no Cascavel. Caio Barros, que está no Pato. Tem mais gente aqui. O Joe, goleiro, que está no Pulim, que tá ali hoje está no Voltou do Taubaté. Nós tivemos vários jogadores que passou ali no Ioca, iniciou ali, e deram sequência na carreira. Hoje estão em grandes equipes de Liga Nacional, né? Eu fico muito feliz por isso, sabe? Eu até converso com eles aí, vejo os dois ali que foram campeões do Bica, o Gustavinho foi bicampeão da Libertadores. Eu fico muito feliz por eles, porque eu sei que quanto que eles passaram no projeto ali do Ioca no início, os irmãos ali com muito
querendo fazer as coisas, mas a dificuldade era muita financeira, mas eles fizeram o que podiam fazer, né, para ter uma equipe de competitiva, tanto que nós conseguimos chegar ali na final, chegamos na final contra a Intel, perdemos para a Intel, e na semifinal do Paulista contra o Corinthians. E tanto é para você ver, a estrutura a gente não tinha tanto, não tinha condições financeiras que eles não tinham mesmo. A gente foi fazer o jogo contra o Corinthians, eu levei alguns jogadores para ficar na casa da minha mãe, e a maioria era de São Paulo, os outros ficaram na casa dele para a gente poder treinar no Corinthians, para poder vivenciar isso, né, cara? Era a primeira decisão de um campeonato contra uma grande equipe, e conseguimos ter essa vivência ali. Acho que foi muito sofrido, mas foi muito bom, sabe? Muito bom para a gente poder. Eu falo para eles aí, para que eu tenho contato, e falo para alguns aqui, a valorizar onde a gente está hoje, né? A questão da estrutura que o Praia nos dá hoje aqui é sensacional, mas a gente precisa lembrar muito de onde a gente iniciou lá atrás, e que a gente passou para poder chegar aqui, né? Nós não estamos aqui por acaso, né? Por amizade, como caiu no colo da gente, né? A gente sofreu bastante lá no início, porque a gente deslumbrava poder chegar numa Liga Nacional, poder ter uma estrutura como eu estou hoje aqui no Praia, como alguns outros estão aí nos lugares que estão. Então, precisamos trabalhar e muito, muito mais ainda para tentar continuar aqui ou em outro lugar aí, porque a concorrência é muito grande. Cara, você comentou, né, um pouco sobre essa questão, né, do seu pensamento, já te fascinava, né, do treinador ali, querendo ou não. E quando a gente conversa, né, com outros jogadores, que eles falam, não, cara, eu quero correr, esse negócio de treinador não dá, cara, esse negócio não dá certo. Tô fora, a gente teve várias reuniões sobre isso. Cara, eu prefiro ser um gestor. Não, mas treinador tô fora, cara. Aqui não dá certo, tal. Cara, por que tu acha que muitos jogadores, e principalmente de um nível absurdo, de um alto nível, eles querem um pouco desvencilhar, sair um pouco dessa parte de teoria? Você acha que é por quê? Você acha que existe um motivo especial nisso, ou vai muito do querer das pessoas mesmo? É difícil dizer o que eles pensam, né? Mas é assim, esses principais jogadores aí querer ser treinador, né? Igual, porque o cargo do treinador, né, é cultural nosso, né? É uma questão de cultura no Brasil aí, a gente pega isso do futebol e espero que a parte da gestão evolua aí, né? A gente precisa ter pessoas que acreditem no trabalho a longo prazo, porque ninguém ganha montando o time da noite para o dia, independente do seu investimento, né? O trabalho precisa ser a longo prazo. Então, é uma questão de uma exposição muito grande, né? E a diferença do que eu vivia como atleta e que sou treinador hoje, às vezes, em alguns momentos solitários, né? Você tem muitos momentos mais solitários do que quando era como atleta, né? Atleta, você sempre tem algum outro próximo de você para estar conversando, né? A gente, como treinador, é um momento muito solitário, com a comissão técnica ali, mas a maior parte é mais profissional, né? O atleta, quando é atleta, é uma outra forma, né? Uma outra forma de convivência, bem diferente. E as questões das derrotas, né? Quando atleta, você tem o atleta, você consegue ter conversar um com o outro, você pode dividir as suas angústias, dividir as suas coisas. E quando é treinador, é uma coisa é uma coisa mais solitária, né? E a cobrança é muito maior de fora, né, com o treinador, e eu tenho uma cobrança muito grande comigo, né? Às vezes minha esposa que pega muito no meu pé com isso, fala que eu preciso tentar diminuir essa questão aí, porque pode afetar, e tem muitos treinadores aí que tomam remédios devido à cobrança, porque a intensidade, como vive as coisas, é muito grande. Então, eles talvez conheçam essa particularidade dos treinadores, né? A questão da cobrança, da exposição, que é muito grande. Perdeu 2, 3 jogos, a gente não. É difícil, né? A maioria dos lugares não tem, né? Eu gosto de aproveitar o momento para exaltar também o lugar que eu estou aqui, que é o Praia, porque a parte da gerência, a parte da gestão nossa pensa no trabalho a longo prazo, de acreditar no trabalho, sabe que as coisas não vão acontecer da noite para o dia e sabe que vão acontecer altos e baixos, como aconteceu com a gente esse ano na Liga Nacional. Então, eu acredito que é muito por isso, sabe? É uma exposição muito grande, é um trabalho muito solitário,
E eu falo para alguns atletas, né, que eu tive também essa percepção da minha mudança, né, voltando atrás de atleta quando eu entrei na faculdade e quando eu era atleta, né? Que eu era um cara que eu entendia as coisas muito fácil e, e o treinador falava, eu era ouvinte, falava, eu já ouvia, já entendia. E às vezes eu passava como arrogante, como tem alguns jogadores, vocês prestam atenção em tempo técnico de jogador, né? Tem aquele jogador lá que o treinador está falando, ele está aqui assim, ó, de cabeça baixa, né? Aí as pessoas que não entendem acham assim, puta, o cara não está dando nem atenção pro treinador, o cara não quer saber de nada que o cara está falando, o cara não está nem aí, mas o cara é ouvinte. O cara tá ali, aí esse cara sai dali, ele levanta, ele executa tudo que o treinador pediu e ainda consegue interpretar o que o jogo está pedindo e tomar algumas decisões dentro dele. Aí tem aquele que está aqui grudado, olhado na tela e não consegue entender nada, sabe? Eu passei por alguns momentos dessa situação na minha carreira, né? E eu consegui, eu falo na faculdade, para poder entender as pessoas, porque cada um entende de uma forma, cada um interpreta de alguma forma, né? Então você precisa tentar abordar ele todos. E eu, como jogador, era muito ignorante em alguns momentos com isso, com alguns atletas, porque eu não tinha o conhecimento, para mim a coisa era tão simples de correr numa paralela, correr numa diagonal, sabe? E, e alguns atletas precisam, né? O cara precisa estar. Você precisa mostrar ali na prancheta que ele precisa ser aquele visual, né? Você precisa falar com ele. Tem aquele que precisa estar executando. Você precisa cortar as edições de vídeo e mostrar para ele, corrigir, fazer ele novamente com a questão da execução, né? Então, são muitas abordagens que o treinador precisa passar, né? Então, aquela, e a gente está, eu estou naquele ponto, né? Você executar é uma coisa, agora você fazer a pessoa executar aquilo que você pensa é bem diferente, é bem diferente. Então, são muitos problemas ali que o jogador, né? Eu, como falo com minha experiência, né? Como jogador que eu falei no momento depois que eu não entendia, para algumas coisas muito simples e o jogador não entende, né? E hoje a gente tenta abordar de todas as formas, tenta explicar, tenta passar para que o jogador consiga ter o melhor entendimento, né? E eu acho que são grandes problemas aí que muitos não querem não querem se expor a essa questão de ser treinador aí, né? Porque é bem complicado, não é fácil aí. Qual é a diferença do alemão jogador e do alemão hoje treinador? Quais são as características que tu pode citar assim, para a gente importantes hoje que te fez mudar a tua mentalidade hoje como treinador? Da tua época de jogador, você comentou aí, né? Você comentou uma delas, né? Comentou aqui para a gente agora, falou uma delas, né, da questão, às vezes, de imposição ali e tal, de imposição. Mas hoje, como treinador, o alemão hoje, ele mudou literalmente o seu pensamento, mudou, né, o seu olhar dentro das quatro linhas, de uma forma geral. Ah, mudou muito, cara. Muito mesmo, que eu falei. Eu era um cara muito arrogante em alguns momentos com os companheiros de equipe, né? Porque, fala, questão de entendimento, eu achava que todo mundo entendia as coisas da mesma forma do que eu entendia, né? E na verdade não é dessa forma, né? E eu também hoje vejo que por mais que a gente consiga ter todo tipo de abordagem, tentar passar todo tipo de situações, tem atletas que não vão, alguns eu acho que não, acham que não precisam, não precisa evoluir algumas coisas, né? E a gente precisa tentar tirar o melhor do jogador dentro das características dele, que é o que eu falei lá atrás, né? Eu não contratei ninguém para ensinar. A gente pode melhorar e evoluir junto, desde que todos e ambos queiram, né? Mas eu contratei o atleta pensando no alto rendimento, pelo que ele fez, né? Nas outras equipes, pelo que ele tem de postura, pelo que ele tem de característica dentro e fora da quadra, é isso que é o que eu espero, né? Então, a questão da evolução é muito disso, né? De conseguir entender, né? De tentar era uma coisa que eu conseguia executar e às vezes eu não entendia como as pessoas entendiam o jogo. E hoje eu tento. Alguns a gente tem que cobrar de uma forma, outros a gente tem que cobrar de outra, porque não tem como você cobrar algumas situações todos iguais, porque às vezes você vai perder um atleta, tem aquele atleta que você precisa ser mais firme, né? Tem aquele atleta que você não pode ser um pouco tão firme, né? Porque você acaba perdendo ele, você precisa ter um outro tipo de abordagem, né? E eu tinha uma abordagem igual
com todos, né? Eu até brinco com alguns jogadores, não, mas tem que ser tratar todo mundo igual. Algumas coisas você consegue tratar todo mundo igual, outras você não consegue. Eu tenho 2 filhos em casa. Eu tenho o Samuel, de 12 anos, e tenho a Maria Clara, de 6 anos. O Samuel, eu converso com ele na boca, cara, entendimento, me escuta. A menina, se eu não vire com ela me engole. Então, com o Samuel, se eu for firme com o Samuel, com exagerar com um tipo de cobrança com ele, eu perco ele, ele se encolhe, né? Ele vai ficar na dele. Então, o atleta não muda, é igual, só que às vezes demanda tempo para que você conheça o atleta, né? Você precisa conversar, buscar informações com ele, extra-quadra, dentro de quadra, com outros treinadores, que é o que a gente busca, muita informação, e depois tentar conversar com o atleta. Eu sempre converso com o atleta que eu vou contratar, o meu trabalho funciona dessa forma, a gente trabalha desse jeito, meu pensamento de jogo é desse jeito, o dia a dia é desse jeito. Então, para que você não venha enganado, tenta buscar um pouco de informação para que a gente consiga tirar o melhor dele, tentar tirar o melhor de cada um, que é o que a gente tem que tentar, né? Bom, Leandrinho, meu querido, quero sua contribuição novamente conosco aqui. Fica à vontade, meu querido, e o momento é seu. Beleza, pessoal, desculpa, tá? Houve um probleminha aqui com a rede, não consegui, né, tá 100%. Mas, assim, professor, eu queria perguntar para você o seguinte, tipo, você foi fundamental na composição do elenco na, na temporada atual, né? Você pôde estar presente nas contratações, indicou atletas, e você comentou agora sobre essa questão, né, da conversa com o atleta quando ele está sendo contratado, né? Aí eu queria saber de você, nesse aspecto, como é que você lida hoje, por exemplo, você falou das suas diferenças de atleta para treinador, né? Hoje você tem uma visão muito diferente, baseada na visão de jogo. Eu queria saber hoje, você contrataria o alemão jogador? Como trataria o alemão, cara? Não, você contrataria para o seu time o alemão jogador? Cara, eu contrataria, cara. Eu, como atleta, assim, eu fui um cara muito dedicado no esporte, em entendimento de jogo. Eu acho que eu facilitaria bastante o jogo dentro de quadra, né? Mas precisaria chegar em alguns momentos firme com o alemão, né? Essa questão de postura com cobrança com alguns jogadores exagerado, que acabaria fazendo alguns jogadores perder a confiança do tipo de cobrança, né? Então, teria que ter esse tipo de conversa, ser bem claro, e em alguns momentos precisar ser rígido durante o dia a dia, já que se não entender, se não conseguisse entender o que eu gostaria, né? A gente precisava intervir. E a respeito da montagem do elenco aqui, né, cara, é um lugar que o Del, o nosso presidente Augusto, temos o diretor de esporte, que é o Masmorra, e temos o gerente geral de todas as modalidades, que é o André Leles. E temos o Del, que é o nosso supervisor. A montagem do elenco para esse ano e para o ano passado, total liberdade. Eu gosto de conversar muito com a minha comissão técnica, pedir a opinião deles, mas a opinião final é sempre minha, né? Porque ele, às vezes, tem um tipo de informação que eu não tenho, do jogador, a forma deles analisarem, a parte física é muito importante, né? O preparador físico precisa estar falando, o fisioterapeuta precisa estar passando, porque hoje tem grupos de fisioterapia, tem grupos de treinador, preparador de goleiro, preparador físico, então eles têm um pouco de informação de conversa entre eles que pode agregar na contratação, a renovação ou não de algum atleta. Então a gente precisa agregar todos nesse processo, inclusive o nosso supervisor, que é o Del aí. Mas a decisão final foi minha, né, aqui de renovação, de contratação. A gente nunca vai acertar tudo, nem um treinador vai acertar tudo, mas a gente não pode errar tanto, né? Eu acho que a gente vem fazendo um grande trabalho aí, então a questão de renovação foi muito importante, a questão de contratação de alguns jogadores contribuíram muito, e a gente tem muita coisa ainda para colher. Mas dentro do meio do nosso futsal, a gente sabe que a maioria, vários lugares aí, não são os treinadores que montam a equipe, tem alguns dirigentes que montam a equipe, a maior parte, né? Tem, infelizmente,
acha que aquele jogador é o jogador que vai ajudar e vai resolver as situações. Aí eles não buscam outros tipos de informações, como eu falei, questão de como que é o perfil do atleta, dentro e fora de quadra, como que ele lida com questões de cobranças ou não, se ele é um cara, um perfil agregador para o grupo, se ele vai vir e vai vestir mesmo a camisa do time, né? Se é um cara que tem um perfil de atleta ou não. Né? Então, são muitos pontos que, às vezes, contrata porque acha que o Kaique é o grande jogador, o Kaique é o cara do momento, o Kaique é o cara que vai resolver as coisas, e às vezes você traz um grande problema que acaba atrapalhando muito dentro do processo, né? É um ponto que nós precisamos evoluir. Nosso esporte aí, no alto rendimento, nós precisamos evoluir nessa parte de gestão, a gente precisa evoluir, precisamos de ter mais atletas aí nessa parte de gestão das equipes. Né? Precisa buscar esse tipo de formação para que o nosso esporte siga uma evolução aí. Massa, professor. Continuando nesse ponto que você tocou, realmente é uma coisa a se agregar e de parabenizar esse respaldo que você foi construindo, né? Porque isso também não foi lhe dado de mão beijada, ó, vamos dar aqui para o professor autonomia para ele trazer e indicar nomes. Não, isso foi uma conquista sua, seu trabalho, e que isso demandou muito tempo, eu tenho certeza disso, demandou muito estudo, muita preparação. E, assim, a gente vê hoje que há uma rotatividade muito alta nessa questão do treinador, né? Como você citou numa fala passada, né? Ganhou na quarta, é o melhor, perdeu no domingo, vamos demitir ele. Então, tipo, hoje há uma rotatividade e não há uma constância no trabalho, né? Não há uma continuidade de trabalho. Então, eu vejo que o seu trabalho hoje, como eu citei na primeira fala, o padrão de jogo, né? Você tá no praia, foi conquistando esse espaço e foi construindo, mostrando sua cara, e a gente percebe a evolução do clube, né? Então, assim, mais do que uma pergunta, é parabenizar e dizer que não é fácil, eu tenho certeza disso, mas é uma coisa que a gente vai tentar aprender, né? Como é que você desenvolve isso? Como é que você conseguiu levar isso? Então, é um exemplo que a gente, que é iniciante nesse trabalho de treinador, tem que buscar. Então, assim, pesquisei sobre você, sobre sua história, assim como de outros treinadores, procuro conhecer, procuro ver as metodologias. E, assim, eu acho que agrega demais você vir, como você falou, né? Sair do esporte e continuar dentro do esporte. E, às vezes, quem está acima do treinador, que é a gestão, às vezes não tem essa vivência, né? A gente está no topo ali, né? Lidando direto com o trabalho. E dizer, professor, que é um trabalho, o trabalho que você está desenvolvendo no Praia é um trabalho de exemplo, né? A gente, quando começa a estudar, a gente automaticamente chega até ao Praia. Quando a gente começa, como é que a gente vai construir um padrão? Como é que a gente vai pesquisar uma metodologia? Como é que a gente vai manter uma constância? A gente chega no Praia. Por quê? Porque foi um trabalho que você, sua comissão, vem desenvolvendo. E eu queria concluir com a pergunta: quais são os planos hoje de carreira do treinador alemão? E ou se você não pensa nisso agora, ou se você realmente almeja, né, um tempo, qual é hoje o propósito, o objetivo, logicamente, além de levar o Praia às decisões, a títulos, mas como carreira profissional, individual, treinador. Só voltar na questão da formação do elenco, né? E, assim, eu tenho todo o respaldo, né? Posso dar a última opinião, mas eu acho que o treinador também não tem que montar um time sozinho, né? Eu não posso ficar aqui dentro do meu quarto, dentro da minha sala, sei lá, e eu sozinho tomar todas as decisões, sem consultar minha diretoria, sem consultar minha comissão técnica, que tem que valorizar eles, né? E sempre estiveram do meu lado. Tem uma comissão técnica muito, muito boa, muito interessante de poder trabalhar. Então, assim, tem que ouvi-lo e tem que dividir essas questões, sabe?
Então, acho que o treinador tem que ter o último ponto, sabe? E olhar também a questão da cultura do clube, né? Nosso clube aqui, o Praia Clube, pode escrever aí. Hoje conquistamos um grande título para o clube, para a cidade, né? Na questão nacional, mas aqui vai ser uma das grandes potências do futsal, pelo que pode chegar e pelo que eu vejo que o presidente tem de objetivo aqui, né? Todas as outras modalidades, o Praia Clube é uma das grandes, tanto de Paralímpica, é a maior equipe hoje do vôlei feminino, está montando uma grande equipe no feminino masculino, basquete 3x3, natação. O clube é gigantesco, né? E está investindo vôlei de praia, tem as melhores atletas aí hoje do cenário nacional, com um grande trabalho. O professor Oliveira Neto, aí, um grande amigo, tem me ajudado muito aqui dentro do clube. E, então, o clube tem uma cultura de esporte e acredita num trabalho também a longo prazo. Então, sabe que as coisas não vão acontecer da noite para o dia, mas todo ano, que é o que o meu presidente fala, o clube quer crescer um degrau, a gente precisa estar subindo, né? Então, chegamos aqui no primeiro ano, cheguei bem no final, conseguimos classificar o time, estava quase para não classificar, ganhamos um título mineiro que não ganhava, isso deu vaga para a gente jogar a Taça Brasil, no ano passado. Infelizmente, caiu na chave de Magnus e Joinville, fizemos 2 grandes jogos, mas fomos eliminados, tanto que os dois fizeram a final. Conseguimos ser bicampeão mineiro novamente, né? Fizemos uma grande campanha na primeira fase da Liga Nacional, já não sofremos como sofremos o outro ano para classificar, infelizmente caímos ali no primeiro mata-mata pato, e conseguimos de novo conquistar para jogar a Taça Brasil e a Copa do Brasil. Então, aí esse ano conseguimos conquistar a Taça Brasil, vai nos dar uma vaga para jogar a Supercopa, com a possibilidade de jogar uma Libertadores. Então, cada ano o clube está conseguindo conquistar um degrau, né, mas sabe o quanto que é difícil de competir financeiramente e competir com os grandes clubes do país. Então, o objetivo com o Praia, eu acho que está sendo alcançado. Né, e o alemão, hoje, meu maior sonho é conquistar a Liga Nacional como treinador, cara. Eu acho que é o principal campeonato de momento do Brasil. As outras competições, como Taça Brasil, está voltando, né, a ter o seu prestígio, né, que é o campeonato mais charmoso de todos os tempos aí do futsal, né, e dando vaga para outras questões, né, mas a Liga Nacional, eu acredito que hoje é um dos principais objetivos como treinador de conquistar, né, e para depois tentar dar um outro passo de outras questões, de talvez ter a oportunidade de trabalhar fora, né, ou trabalhar em outra coisa. Então, eu acho que tem que ir degrau a degrau. Eu falo para os jogadores, eu vivo sempre o próximo jogo, né? A gente tem que ter sonhos, tem que ter metas, mas eu sempre tento viver o próximo jogo para depois eu pensar no outro aí, porque senão você fica com muita coisa. Treinador é tudo louco, cara. Você é treinador aí, nós somos tudo louco. É um monte de situação que você pensa aí, acorda no meio da noite, nossa, vamos tentar fazer isso aí que vai dar certo. Tudo maluco, cara. Nós somos tudo louco, cara. Fala sozinho. Minha filha fala, nossa, pai, para de falar sozinho. Pô, filha, desculpa, tô pensando no negócio do jogo lá, do time lá, cara. Desculpa, vou tentar não falar sozinho. Mas ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Prazer imenso quando você imagina algo, você constrói algo junto com sua equipe, né? Tanto padrão ofensivo quanto defensivo, você cria a situação e você vê sua equipe conseguir executar aquilo. Acho que, para mim, eu sinto muito, muito feliz, né? Um prazer imenso, é muito prazeroso, né? Você vê. Eu falo pro pessoal, eu brinco assim, né, cara? Eu imagino o jogo, né? Portanto, tá a equipe lá tá jogando, o alemão não tá no banco, mas você vê o jeito que a equipe joga, os caras falam, esse é o time do alemão, sabe? Esse, para mim, é um grande prazer, sabe? Você olhar e falar, não, esse é o time do alemão que está jogando lá dentro da quadra, que tem uma forma de jogar, de atacar e defender, tem as loucuras dele lá dentro da quadra, os jogadores estão conseguindo executar o que ele pede, o que ele treina, o que ele trabalha ali. Então, acho que é um dos grandes prazeres aí que eu tenho. Massa, professor, massa. É assim, é gratificante, é prazeroso poder ouvir e assim, eu tenho certeza que você inspira muito a galera aí que tá chegando aí a, a empreitar nessa caminhada de treinador aí. O negócio é você acreditar, cara, acreditar, insistir, né?
tentar evoluir sempre, né? Tentar mudar e ajustar aquelas coisas que você acha que precisa ajustar, né? Tentar entender o tipo, a característica dos jogadores que você tem. Acho que faz muita diferença, né, para você poder ajustar. Se você tem a oportunidade de contratar, né, nem nós aqui no alto rendimento, cara, não temos a oportunidade de contratar todos aqueles que a gente imagina, tá? Isso é sonho, não existe não, tá? Nenhuma equipe aí, porque a concorrência é muito grande e a gente precisa, às vezes, tentar adaptar algumas situações de acordo com aqueles atletas que a gente tem, né? Até para poder tirar o melhor deles, porque a gente precisa do resultado. Mas, claro, sem abrir mão de alguns conceitos de jogo, de ataque, de jogo de defesa, né? Mas a gente consegue implantar de acordo com o dia a dia de trabalho, com o treinamento, a gente consegue fazer eles executarem o que é a maior parte das coisas que a gente acredita. Massa, massa. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, Alemão, eu queria que você comentasse pra gente, cara, fala um pouco pra gente dos bastidores, cara, desse título recente aí, esse título histórico pra você, né? Importantíssimo, que foi a Taça Brasil lá em Pato Branco, né? Na casa do Pato, contra o Pato, uma equipe, né? Muito qualificada, pelo Pedro Garcia aí, que é um dos técnicos aí, como você, muito estudioso na área, né? Foi muito interessante, até assistir aquela final, né? De dois estudiosos, amantes, literalmente, da modalidade, né? Foi um jogo de trocas ali, né? Ataque lá, ataque cá, um jogo muito bonito de se ver. E que foi resolvido no detalhe, né? Naquela final ali, o detalhe ali. E eu queria que você comentasse pra gente, né? Um pouco desses bastidores aí, desse título especial para você aí e pro Praia Clube também. Sem dúvida, né? Eu vou começar falando um pouquinho antes da Taça Brasil, sabe? Não só da final, mas antes da Taça Brasil. O Praia Clube iniciou um ano muito bom ali, com uma perspectiva muito grande, jogando a Copa Gramado, né? Onde conseguimos vencer o Joinville, vencer o Carlos Barbosa, perdemos uma semifinal ali para o Atlântico, então se criou uma expectativa muito grande. Iniciamos a Liga Nacional com 2 vitórias, inclusive uma goleada ali. E depois do terceiro jogo, nós tivemos um altos e baixos muito grande, por várias situações, né? Inclusive, principalmente questões de lesões a gente teve, né? Que não tem como você estar programando, né? Mas, mesmo assim, né, nossa equipe vinha jogando muito bem os jogos dentro da Liga Nacional. Tirando um jogo que foi contra o Atlântico, que foi um desastre total, né? Tudo, né? Total, falo de todos, né? Tirando esse jogo que a gente não pode apagar, a gente está sempre lembrando, mas o restante, todos os jogos, nós conseguimos manter um nível muito bom de jogo e os jogos decididos sempre nos detalhes. E chegamos ali 2 rodadas antes para a Taça Brasil, né? E eu passava conversando com alguns atletas e sempre passando para eles, né? A gente precisa, o esporte é muito confiança. E a Liga Nacional, a gente precisa de 3 vitórias, pelo menos com 3 a 4 vitórias consecutivas, para que a equipe siga um rumo de confiança, todo mundo olhar sempre a mesma coisa, acreditar na mesma coisa. Porque com derrotas, cara, todo mundo acha que tem uma solução mágica para a coisa e não tem. E a gente conseguiu um grande jogo contra o time do Santo André ali, uma vitória muito, muito importante. E vencemos o jogo depois dentro de casa contra o Jaraguá, né? E o que eu falar para eles, precisamos vencer esses 2 jogos para chegar na Taça Brasil com confiança e vencendo o primeiro jogo, nós vamos conseguir deslanchar para chegar pelo menos uma final, né? Eu falei para Fala, conversava muito isso com eles ainda. E acabou dando tudo certo, enfim, entramos a equipe do Jijoca ali, que é uma excelente equipe, tá? O resultado que nós conseguimos ali de 9-0, nem nós entendemos o resultado final depois do jogo, pela qualidade da equipe que a gente sabe que eles têm, pelo investimento que eles tinham, mas aconteceu dando tudo certo para nós. Depois tivemos um jogo muito difícil contra a ABB de São Paulo, saímos vencendo com logo em 20 segundos, tomamos uma virada e conseguimos virar o jogo. Isso nos deu a saber da dificuldade que era a Taça Brasil. Depois vencemos o outro jogo, foi o terceiro jogo contra o Pato poupou alguns jogadores, nós vencemos o jogo e conseguimos ter a classificação, e o último jogo empatamos contra o time do Rio, chegando numa semifinal contra a equipe do Pará, excelente equipe, com grandes jogadores, cara. Uma equipe que também já está há 4 anos, a maioria dos jogadores juntos, um jogo muito sofrido. Onde conseguimos fazer o gol ali de uma bola parada na prorrogação e sofremos muito no goleiro Linho. E chegamos à final contra o Pato, né? E sabíamos que ia enfrentar um ambiente muito
hostil, né, para nós, questão do torcedor, a torcida do Pato é uma torcida apaixonada, né? Quem não tem oportunidade de viver um jogo ali no Pato, cara, antes de iniciar o jogo, eles sobem aquela bandeira ali com aquele pato gigante ali, cara. Ah, quem tá dentro da quadra, quem tá dentro do ginásio, eu acho muito legal, sabe? Vivi muito contra o Pato ali desde o Campo Mourão. É uma coisa legal, assim, pro futsal, sabe? É um ambiente, uma atmosfera diferente, sabe? E eu acho que nós fizemos um jogo quase perfeito ali contra o Pato. Nós tínhamos que anular o menino que vinha tendo uma liga, uma Taça Brasil muito bem, que era o Duduzinho deles, que era o ponto de desequilíbrio, que é o que a gente imaginava. E foi, acho que, o jogo que ele não conseguiu criar quase nada ofensivamente, né, para a equipe do Pato. E fomos muito felizes. A gente teve outras oportunidades de fazer o gol, e fizemos o gol com o Pedrinho ali, um menino de 18 anos, que teve que a Taça Brasil é um campeonato muito curto, a gente tem que aproveitar quem está de momento muito melhor, e ele foi muito bem dentro dessa taça. E, e acabou o jogo ali, cara. Acho que eu brinco com os jogadores, né? Eu falo para ele, cara, as equipes que ganham, depois que você para de jogar, você fica olhando outras coisas, né? O olhar é diferente depois que você para de jogar, você é o treinador, você olha outras coisas. Cara, por que o time ganha, cara? Como é que o time ganha? O que tem diferente, cara? E algum dos pontos que eu falo para os jogadores é assim, você pode olhar. O time que ganha o título, cara, os caras do banco comemoram mais o gol do que o cara que faz, cara. A energia, cara, o negócio, todo mundo pensando a mesma coisa, querer aquela coisa no final, tudo igual, cara. Você pode olhar, cara, pode assistir, cara. Não sei se presta atenção nisso, eu falo do jogador, cara. Quem tá no banco comemora mais, cara, do que o cara que faz o gol. A alegria dele é muito maior do que o cara que faz o gol, sabe? Então, a gente foi muito feliz ali no gol do Coxa. Poderíamos ter feito o gol de outra forma. O segundo tempo, eu acho que a gente conseguiu controlar muito bem o jogo. Jogos de finais aí, aproveitar a fala do homem lá, o rei do nosso esporte ali, tem que ganhar, não se joga, se ganha, né? E nós conseguimos controlar muito bem o jogo e acho que final ali, o título, ver todo mundo comemorando, o nosso supervisor ali ajoelhado, o Del, sei o quanto que ele trabalha aqui por esse projeto. É um cara que já tem muitos anos de Praia Clube e a gente fica muito feliz ali. Depois chegamos aqui com toda a recepção do nosso presidente, nossa diretoria, né, do clube, em ganhar um título inédito. Então, acho que os bastidores ali acho que foi importante, né? Todos os atletas ali, desde os mais jovens, mais velhos, passando confiança, passando credibilidade para os mais jovens ali para poder estar executando. Então, acho que é um título foi muito merecido por Praia, acho que para todos nós aqui, por tudo que a gente vem construindo ali há um bom tempo já no esporte, né? Os atletas que estão aqui, o Praia não é uma equipe que já está praticamente quase 2 anos com quase a maior parte do elenco. A gente vem apostando na continuidade, né? Esse ano eu apostei, acho que foi o único ano na minha vida como treinador aí que a gente conseguiu manter quase mais de 70% de uma equipe de um ano para o outro ano e acabou dando resultado, né? E acabou dando resultado, não só comigo, se você puxar o histórico das outras equipes que ganharam aí, né? O Cascavel ganhou o Cassiano, ele já vem com grandes jogadores desde a época dele lá do Rio Grande do Sul. Ele já vem, manteve, ganhou parte de jogadores. Em 2000, o primeiro que chama o Cascavel, ele não ganhou, foi ganhar no outro ano, conseguiu manter grande parte, né? Então, o Ricardinho aí, que está no Magnus, ele tem jogadores ali que ele trouxe do Corinthians desde 2017. A base que ele tirou do Corinthians, o Rodrigo ali. Então, manutenção do trabalho, não trocar tantos atletas, não trocar tanta questão de comissão técnica, porque o pensamento é o mesmo, a gente molda uma coisa ou outra e consegue ajustar e a coisa acaba fluindo. Nossa última parte aqui, Alemão. E, cara, eu queria que você falasse pra gente agora como o alemão, né, de uma forma geral, observa hoje, atualmente, o nosso futsal brasileiro. Queria que você comentasse, né, em todas as palavras, fique à vontade. Queria que você, de uma forma, é, é, o tempo que você quiser, cara, falando hoje, como é que o alemão hoje enxerga o futsal brasileiro? Qual o potencial que você vê no futsal brasileiro e quais os erros e quais os acertos que hoje está tendo na nossa modalidade de uma forma geral? Acho que vamos dividir algumas partes aí, né? Olhar o futsal, né? Acho que
primeiro ponto que eu falo vamos falar dentro de quadra, né? Como cada jogo é treinador, pensa o jogo, né? E no Brasil nós precisamos valorizar um pouco mais, né? A diversidade de pensamentos de jogo, né? A forma com que vários treinadores pensam o jogo. A nossa cultura é muito grande, um país muito grande. Se você olhar dentro do nosso país aí, o Rio Grande do Sul não joga igual São Paulo não joga igual o Rio de Janeiro. E isso é uma coisa que a gente precisa valorizar, né? A diversidade de cultura. Porque a gente sabe que apenas um vai ganhar no final, né? Então, não tem como todos ganhar, mas a nossa diversidade de cultura é muito grande, né? Tanto que dentro da Liga Nacional é um trabalho enorme, cara, para cada jogo você assistir jogo, cada equipe joga de uma forma, um treinador pensa de um jeito, outro pensa de outro, um é individual, outro é zona. Cara, é uma loucura, assim, sabe? Mas é uma loucura muito boa, desde que a gente olhe para o lado bom da coisa, né? Que a gente tem uma excelente, muita gente que pensa o jogo diferente e a gente precisa valorizar essas formas diferentes, né? Não ficar criticando. A questão de extra-quadra aí, de parte de gestão, eu acho que tem evoluído, né? Cada vez mais as equipes estão vendo que precisam de ter atletas e não jogadores de futsal. Então, tem tido uma cobrança maior dentro desse ponto. E a questão da visibilidade. Algumas coisas eu discordo de canais fechados para transmitir os jogos nossos, que a gente poderia estar tendo abrangendo mais lugares, sabe? Hoje nós temos a questão do YouTube aí que pode atingir no mundo inteiro. E eu acho que, mas não sou eu que mando, né? Eles lá em cima entendem muito mais do que eu, mas é uma particularidade minha. Acho que quanto mais a gente conseguir abrir, quanto mais a gente conseguir mostrar, mais pessoas verem o nosso esporte, eu acho que é melhor, a divulgação vai ser maior, né? Quanto mais a gente conseguir atingir. Então, acho que é um outro ponto que a gente precisa evoluir aí, de questões de transmissões, de mostrar mais o nosso esporte, né? E eu vejo que cada ano vem evoluindo aí, né? Mais equipes vêm aparecendo, querendo questão de investimento. As pessoas, acho que a maior parte está acreditando que precisa de ter manutenção de um trabalho, né? Na permanência de um trabalho, que as coisas não vão acontecer da noite para o dia, vão acontecer a longo prazo. E outro ponto, questão de torcedor, né? Um outro momento que a gente vive no esporte, né? A questão das redes sociais, que antes o torcedor ia no ginásio, ele te xingava, te cobrava, né? E hoje não. Hoje ele tem a rede social lá que ele pode estar falando e está sendo 24 horas ali comentando e atingindo pessoas, né? E muitas vezes sem saber a questão do dia a dia, se a pessoa tem algum problema, se a pessoa está treinando ou não está treinando, está se dedicando, porque o resultado é a única coisa que a gente não controla, né? Fala aquele que achar, não, nós vamos fazer isso, nós vamos ganhar o jogo. Fala, cara, tá enganando você, eu não vou enganar, cara. Nós vamos fazer tudo, nós vamos treinar tudo, mas a gente não tem como controlar o resultado. Não tem como, né? Até porque o outro lado treina também, se prepara igual, treina igual, e não tem como. As coisas são decididas dentro de algum detalhe. Então, essa questão de rede social aí está sendo um outro ponto novo para o nosso esporte. Tem algumas equipes aí, alguns lugares pegando muito forte, batendo muito forte em atletas, em comissão técnica, dirigente, né? E os dirigentes, eu acho que precisa ter um equilíbrio maior, emocional dentro disso, não só os atletas e nós participamos diretamente, mas eles que estão acima da gente, para às vezes não tomarem decisões por, por impulso, né? Saber do que está acontecendo no dia a dia de trabalho dentro do dia a dia de treino, o que é proposto, como que a equipe joga, o que está acontecendo, por que não está acontecendo o resultado, se aquilo que está treinando está sendo executado ou não, né? Então, são muitos pontos que eles precisam analisar antes do que ficar dando atenção à questão de torcida, de rede social. Não que os torcedores não sejam importantes, né? São muito importantes para o contexto, mas não para algumas decisões que eu acho que tem influenciado muito em algumas equipes aí, né? Então, são alguns pontos aí que eu acho que a gente vem evoluindo e a gente precisa evoluir mais, né, nesses outros pontos, principalmente que eu falo, a questão da gestão aí dentro do nosso meio precisa muito aí. Eu acho que algumas equipes aí têm conseguido muito divulgar bem as suas marcas, divulgar o seu trabalho, né, trazendo pessoas capacitadas dentro dessa área aí e conseguiram dar uma evolução muito boa aí dentro das suas equipes aí. Bom, agora vamos para a nossa parte agora
final agora para encerrar aqui. Alemão, que é um quadro da gente, né? Que é o bate-pronto. A gente pergunta já de antemão, já você responde bate-pronto, né? Algumas perguntas rápidas aqui, né? Eu queria saber qual é o teu ídolo no futsal. Meu ídolo no futsal, cara, pra mim, o cara que eu vi jogar, que eu vi de perto, cara, que eu vi esse cara fazer algumas coisas, pra mim era o Jorginho, cara. Ele dentro de quadra, eu vi esse cara fazer algumas coisas ali na GM ali, que eu vi poucos, cara. Jorginho. Um jogo inesquecível para você. Ah, o jogo inesquecível é esse último jogo agora contra o Pato, com certeza vai ficar gravado aí na memória, é o jogo mais recente, não tem como tirar isso aí tão cedo da minha cabeça. Um jogo para você esquecer da sua mente. Esquecer da minha vida? Cara, nossa, cara, você foi longo, cara. Vou pegar o jogo agora contra o Atlântico, que está recente, fica mais fácil. Você lembra de algum gol inesquecível na sua época de atleta? Te marca até hoje? Ah, lembro, cara. Cara, tem um gol que eu até brinco aí, é o que eu guardo aí, que eu fico mostrando para meus filhos, cara. É um gol contra o Pinóquio da Argentina, lá no Parque São Jorge, foi Corinthians e Pinóquio. E o Falcão jogava na GM, na Malve, né? Aquela época de Malve ali. Os caras ganhavam tudo, né? E ele veio para jogar esse jogo amistoso emprestado para a gente, cara. Eu fiz um gol com um passe dele, meu irmão estava na quadra também, e mais essa questão para contribuir. É um gol muito bonito, né? Até de vez em quando eu falo, pessoal, eu brinquei também, eu jogava, fiz uns golzinhos bonitos aí, eu pego e mostro esse gol aí para enganar o povo, sabe? Um título inesquecível seria a Taça Brasil? Sem dúvida, Taça Brasil, sem dúvida. Taça Brasil. Um título que falta conquistar? A Liga Nacional. Liga Nacional. Se você tivesse que falar um craque atual que você admira muito, qual seria? Atual, cara, eu acho que eu vejo jogar, não veio de perto, né? Vi pouca coisa ali. Eu acho que o jogador acima da média hoje que a gente tem no futsal aí que eu vejo é o Pipo, tá no Barcelona. O cara que consegue jogar em várias posições e o cara que tem resolvido o jogo defensivo e ofensivamente. Acho que é um jogador muito completo. Para mim, ele é um jogador diferente hoje, muito diferente que a gente tem aí. Eu sei que tem outros de outras posições, mas eu vejo um cara muito diferente dentro do Brasil. Um treinador que te inspirou para a tua carreira? Cara, eu tento trazer um pouquinho de cada um, sabe? Tentar moldar o meu perfil, que é o que eu falo aí, cara. Eu acho que o Edilson que eu trabalhei ali é um cara um cara muito pensar o jogo, né? Falecido Ferretti ali, o próprio PC, eu acho que você tenta trazer um pouquinho de cada um para tentar moldar a sua forma de pensar o jogo. O que o alemão gosta de fazer nas horas vagas? Eu gostava muito de mexer com o jogo, né? Mas hoje eu gosto muito mais de estar com a minha família, é um momento que eu tenho que me desligar um pouquinho do esporte quando eu posso, né? Eu tento me desligar o máximo possível para estar com eles aqui, com minha esposa e com meus dois filhos. Uma frase que você leva para sua vida? Família, família e Deus, que é o que eu levo para minha família. Eu sou um cara de muita fé e muito família. Acho que é eles que, sem eles, não sou nada. Minha esposa me dá todo o suporte, minha mãe de longe, meu sogro, só meus irmãos, minha família. Sem eles não tem como ter nada. O alemão não é nada. Bom, alemão, eu queria agora, para a gente fechar aqui, suas considerações finais. Obrigado, cara, desde já por ter aceitado nosso convite. Para mim foi uma honra. A gente está na gravação aqui quase 10 da noite, de 7 horas a 10 da noite. E, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou privilegiado. Para mim, isso aqui não é só uma entrevista, mas é uma aula. É uma forma de um diálogo. É como se
né, a gente tivesse, sabe, por exemplo, na frente do boteco, né, conversando, tivesse na frente de algum lugar como um bate-papo mesmo, né, que a gente vai lembrando de coisas, né, como você lembrou de várias situações na sua carreira, que uma coisa, né, vai linkando a outra. E, cara, eu te agradeço demais de coração mesmo. Obrigado. Espero que seja a primeira de muitas. Espero que quando tiver oportunidade, tiver aí em Uberlândia, eu quero dar uma passada aí para, né, tá conhecendo a galera aí. E muito obrigado, cara, por ter abrido espaço, ter contado um pouco da tua vida. E, cara, fica à vontade, cara, para tuas considerações. Eu tenho certeza que você contribuiu bastante, não só na minha vida, mas na vida de muita gente que assistiu mais um episódio do Futsal Esporte Clube. Eu só tenho que agradecer, acho que o bate-papo foi muito bom, né? Como você falou, acho que foi bem isso, estivesse sentado aí numa mesa conversando. Muito à vontade, né? Muito feliz de poder lembrar de muita coisa aí que às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de algumas situações, né? Então, eu fico muito feliz de você ter me ajudado a lembrar de algumas coisas, poder ter falado um pouco da minha vida de atleta, de hoje como treinador, né? Mas eu só quero terminar falando somente questão de família, que é o que eu sou e muito, sabe? Sem minha esposa, sem meus filhos aí, hoje é tudo futsal. A maior coisa, você perguntar, a maior coisa que o futsal te deu, Alemão, a maior coisa que o futsal me deu foi minha família, cara. Agradeço até hoje eu ter ido jogar lá em São José dos Campos, lá na São José, que foi lá que eu conheci minha esposa. Agradeço meu sogro e minha sogra aí ter dado a oportunidade de estar com ela aí, ela ter me aceitado também, ter me dado 2 filhos maravilhosos aí, né? Samuel e Maria Clara. Acho que esse é o maior bem que o futsal me deu aí de todos, né? Eu tenho amizade com muita gente, graças a Deus, né? E tenho que agradecer muito aí o futsal por ter me dado essa família, está me ajudando ainda a construir, mantê-los, né? Através do esporte. E a gente pretende aí continuar ajudando, né? Tentando chegar e aprender com aqueles, com muita gente, que é o que eu falo que é sempre uma troca, desde que a gente esteja aberto, a pessoa também esteja aberta aí para novas experiências, né? Então, o futsal tem muita coisa ainda para me dar, eu espero construir muita coisa ainda no meio, aprender muita coisa e tentar contribuir muito aí com a nossa modalidade. Valeu? Um grande abraço, obrigado mesmo pela oportunidade. Muito feliz aí, conversei muito mais outras coisas do que normalmente com coisa de tática, de coisas, né? Foi muito melhor aí o papo, muito mais descontraído. Tanto é que a gente fica falando e acaba nem vendo a hora passar. Então, só agradecer, precisar, a gente está portas abertas para a clube aqui, se tiver por aqui, quiser vir, vai ser um prazer, quiser acompanhar a questão dos treinos, acompanhar a semana, vai ser um prazer recebê-lo aí, tá? Grande abraço. Bom, eu que agradeço, Alemão, mais uma vez. Cara, eu fico lisonjeado, né, pela oportunidade. Como a gente falou, a gente está vendo o tempo aqui, mas é como se não passasse, cara. Eu não fiquei, sabe, a gente não fica prendado ao tempo, porque a gente vai contando as histórias e vai lembrando de algumas coisas que nos faz bem, cara. Sabe? E não só nos faz bem, mas que também vai ajudar outras pessoas, né? Essa é a preocupação que a gente tem, de uma forma geral, né? Eu acredito que é a mesma preocupação, né? De não só se importar com si mesmo, mas se importar com os outros. Isso é importante em qualquer área da nossa vida. E você que nos acompanhou, gente, até esse momento, obrigado, né? Siga aí nas nossas redes sociais, também siga as redes sociais também do Alemão, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Siga esse trabalho dessa fera aí, né? Cada vez mais tem conquistado, né? O seu espaço na modalidade, né? Aos poucos, com muita humildade, simplicidade e, acima de tudo, dedicação, né? Então, dedicação é algo que é importante, porque não adianta você ser humilde, ser simples, sendo que você não tem dedicação, né? Então, tudo não vem de mão beijada, né, Alemão? Então, todo sucesso passa por um processo árduo, né? Quantos nãos, quantas portas na cara, né? Quantas situações aconteceram para ter construído isso, e imagino que você só está colhendo coisas, cara, que você conquistou, que você batalhou e acreditou. O acreditar é importante na vida de qualquer profissional. E, cara, Taça Brasil é só o começo de grandes conquistas que vão vir por aí.
por aí, tá? Pode ter certeza que você tem um amigo que vai torcer por isso, né? Conte comigo sempre, meu apoio. A página está aberta para divulgações, né, do clube, né, quando quiser. E foi uma honra, cara. Obrigado, obrigado você, telespectador, que ficou aqui com a gente. Um abraço a você. Cuide-se bem. Veja aí as próximas reuniões, as antigas também. Tem muitas histórias bacanas, muitas resenhas aí, como aconteceu hoje aqui com o Alemão, tá bom? Um abraço para você. Cuide-se bem, um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Futsal Esporte Clube, trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial na telinha do seu celular, do seu tablet, da sua televisão, aonde você estiver assistindo. Um abraço.